Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aí à leitura do livro A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Bom, a gente parou no capítulo 4, na página 53 do livro, e hoje a gente vai ler até a página 107, tá? No capítulo 7, chamado Experiência Agrícola. Então vamos lá. Capítulo 4, primeiras semanas na ilha. Quando acordei, era dia claro e o tempo estava aberto. A tempestade tinha diminuído, de modo que o mar não parecia tão bravo e nem tão agitado como antes. Mas o que mais me surpreendeu foi o fato de o navio ter sido levantado durante a noite com a subida da maré do banco de areia onde havia encalhado e de ter derivado até quase a rocha que mencionei acima, na qual eu me feri tanto quando a onda me arremessou contra ela, a cerca de 1 milha da costa onde eu me encontrava. Como ainda assim o navio parecia estar de pé, eu quis ir a bordo para pelo menos poder salvar algumas coisas necessárias ao meu uso. Quando desci do meu cômodo na árvore, olhei de novo ao redor. A primeira coisa que descobri foi o bote, virado no local em que o vento e o mar o atiraram em terra, a cerca de 2 milhas à minha direita. Andei o mais que pude ao longo da praia para chegar até lá, mas encontrei um braço de mar com cerca de meia milha de largura entre mim e o escaler. Então recuei no caminho, pois estava mais interessado em chegar ao navio, onde esperava encontrar alguma coisa para minha subsistência. Pouco depois do meio-dia, o mar estava muito calmo e a maré baixou tanto que eu pude avançar quase 1/4 de milha até o navio. Lá experimentei uma renovação da minha dor, pois vi claramente que se tivéssemos ficado a bordo, estaríamos todos salvos, quer dizer, todos nós teríamos chegado seguros em terra e eu não estaria tão infeliz como estava, a ponto de ficar completamente destituído de todo conforto e de companhia. Tal situação arrancou lágrimas dos meus olhos novamente, mas como havia pouco alívio nisso, resolvi que, se fosse possível, chegaria ao navio. Então tirei as minhas roupas, pois o tempo estava quente ao extremo, e entrei na água. Quando cheguei ao navio, a minha dificuldade foi ainda maior para saber como embarcar, pois como a nau descansava encalhada e se erguia a grande altura fora da água, não havia nada ao meu alcance para eu me segurar. Nadei em volta da embarcação 2 vezes e na segunda vez avistei um pequeno pedaço de corda que estranhei não ter notado a princípio, pendurada nas correntes dianteiras mais baixas e que com grande dificuldade consegui pegar. Com a ajuda dessa corda, subi no castelo de proa do navio. Ali vi que o navio estava inundado e tinha muita água no porão, mas estava bem ao lado de um banco de areia dura, ou melhor, de terra, com a popa muito para cima e a proa para baixo, quase dentro da água, de modo que a popa estava a salvo e tudo que havia naquela parte estava seco. Então, com certeza, o meu primeiro trabalho foi de pesquisa para ver o que havia estragado e o que tinha sido preservado. Inicialmente descobri que todas as provisões do navio estavam secas e bem conservadas, e estando muito bem disposto a comer, fui até o compartimento dos biscoitos e enchi os bolsos de bolachas, que comi enquanto fazia outras coisas, pois não tinha tempo a perder. Também encontrei um pouco de rum na cabine grande, do qual tomei um grande trago que eu de fato precisava para me animar por causa do que estava diante de mim. Então eu não precisava de nada mais além de um barco inteiro para me abastecer com muitas coisas que, pelo que eu previa, seriam muito necessárias para mim. Seria em vão ficar à vontade, desejando o que eu não podia ter. Assim, essa necessidade extrema despertou a minha inteligência. Tínhamos a bordo várias vergas e 2 ou 3 maços grandes de madeira e um mastarel ou 2 sobressalentes no navio. Resolvi começar o trabalho por aí e joguei ao mar o maior número dessas madeiras, cujo peso conseguia aguentar amarrando cada peça com uma corda para que não elas fossem embora à deriva. Quando tudo isso foi feito, desci o costado do navio e juntei 4 peças, puxando-as para mim e amarrando-as fortemente em ambas as pontas da melhor maneira possível, na forma de uma jangada. Em seguida, coloquei 2 ou 3 tábuas curtas atravessadas e descobri que podia andar muito bem sobre ela, mas que a jangada não seria capaz de suportar nenhuma grande carga, pois as peças eram muito leves. Então voltei ao trabalho e com uma serra de carpinteiro cortei um mastro sobressalente em 3 comprimentos e os acrescentei à minha jangada com grande esforço e muitas dores. Mas a esperança de me abastecer de coisas necessárias me incentivou a ir além do que eu seria capaz de fazer em qualquer outra situação. A minha jangada ficou suficientemente forte para suportar um peso razoável. O meu cuidado seguinte seria ver o que carregaria e como preservaria esse carregamento da ressaca das ondas do mar. Mas não demorei muito pensando nisso. Para começar, coloquei todas as tábuas ou pranchas que consegui pegar. Depois de pensar bem a respeito do que eu mais precisava, peguei 3 baús dos marinheiros, que antes arrombei e esvaziei, e baixei-os na minha jangada. O primeiro deles enchi de provisões, a saber, biscoitos, arroz, 3 queijos holandeses, 5 pedaços de carne seca de cabra, que constituíam a principal fonte de alimentação dos tripulantes, e um resto de milho europeu, que tinha sido reservado para algumas galinhas que levamos conosco para o mar, mas que haviam morrido. Também havia a bordo uma mistura de cevada e trigo, mas para minha grande decepção, depois descobri que os ratos tinham comido ou estragado toda ela. Quanto às bebidas, encontrei várias caixas de garrafas pertencentes ao nosso capitão, entre as quais algumas aguardentes, além de ao todo cerca de 5 ou 6 galões de araque, que arrimei separados, pois não havia necessidade de colocar
colocá-los nos baús, onde, aliás, não havia mais espaço para eles. Enquanto eu fazia isso, observei que a maré começava a subir, embora muito calma. Tive o aborrecimento de ver meu casaco, minha camisa e meu colete, que eu tinha deixado na areia da praia, boiarem ao longe. Quanto às minhas ceroulas, que eram largas e compridas até os joelhos e de puro linho, nadei só com elas e com as minhas meias até a margem. De qualquer modo, porém, isso me obrigou a procurar roupas que encontrei em quantidade suficiente, mas não levei mais do que precisaria para o uso naquele momento, pois existiam outras coisas nas quais eu estava mais de olho em cima, como principalmente ferramentas para trabalhar em terra. E foi assim, só depois de muito procurar, que eu descobri o baú do carpinteiro, que foi de fato um prêmio muito útil para mim, muito mais valioso do que um carregamento de ouro teria sido naquele momento. Eu o coloquei na jangada do jeito que estava, sem perder tempo para olhar dentro dele, pois sabia em geral o que continha. O meu cuidado seguinte foi para algumas armas e munições. Na cabine grande havia 2 pistolas e 2 arcabuzes de caça muito bons, que peguei primeiro, além de alguns chifres de pólvora, um pequeno saco de chumbo e 2 espadas velhas enferrujadas. Eu sabia que havia 3 barris de pólvora no navio, mas não conhecia o local onde o nosso artilheiro os guardava. Eu, porém, os encontrei depois de muita investigação. 2 deles estavam secos e bons, e o terceiro molhado. Coloquei os 2 primeiros na minha jangada junto com as armas. Então, eu me considerava muito bem municiado, e comecei a pensar na maneira como chegaria em terra com tudo aquilo, sem nenhuma vela, sem remos nem leme, e sabendo que a menor lufada de vento poderia virar a minha embarcação. 3 coisas me encorajaram. Em primeiro lugar, o mar calmo e tranquilo. Em segundo lugar, a maré subindo e morrendo na praia. E em terceiro lugar, o pouco vento que, apesar de fraco, me empurrava para a terra. Então, tendo encontrado 2 ou 3 remos danificados pertencentes ao bote, além das ferramentas que estavam no baú, ainda enchi 2 serras, um machado e um martelo. Com essa carga, eu me larguei no mar. Por 1 milha ou mais, a minha jangada seguia muito bem, só que eu percebi que estava derivando para um lugar um pouco distante de onde havia atracado antes. Isso me fez perceber que havia alguma correnteza de água e, consequentemente, que talvez fosse encontrar algum riacho ou rio que poderia ser usado como posto de desembarque da minha carga em terra. Como eu imaginava, era isso mesmo. Apareceu diante de mim uma pequena abertura de terra, e eu vi a correnteza forte da maré seguindo por ali. Então eu guiei a minha jangada, o melhor que pude, para continuar no meio do riacho. Mas quase sofri um segundo naufrágio que, se ocorresse na verdade, certamente partiria o meu coração. Essa costa era inteiramente desconhecida para mim e uma ponta da minha jangada foi encalhar num banco de areia. Como a outra ponta não encalhou, por pouco toda a minha carga não escorregou para fora, caindo assim na água. Tentei fazer tudo o que era possível para manter os baús no lugar, segurando-os com as costas, mas não consegui empurrar a jangada com força suficiente e nem me atrevi a me mexer, tendo que ficar na postura em que estava, segurando os baús com todas as minhas forças. Fiquei assim por cerca de meia hora, tempo que a água levou para subir e me colocar em um nível um pouco mais alto. Logo depois, com a água ainda subindo, a minha barcaça voltou a flutuar e eu a empurrei no canal com o remo que tinha. Depois, fui impulsionado um pouco mais acima e finalmente me encontrei na embocadura de um pequeno rio com terra de ambos os lados e uma forte correnteza de maré subindo. Olhei para os lados em busca de um local adequado para atracar na costa. Com o passar do tempo, eu tinha a esperança de avistar algum navio no mar, não estava disposto a ser levado muito adiante no rio, por isso resolvi me estabelecer o mais próximo possível da costa. Enfim, avistei uma pequena enseada na margem direita do riacho, para a qual com muito esforço e dificuldade guiei a minha jangada até chegar perto do que, alcançando o chão com remo, eu conseguiria empurrá-la diretamente para dentro. Mas se fizesse isso, eu arriscaria mergulhar toda a minha carga no mar novamente, porque a margem era muito íngreme, quer dizer, inclinada, e não havia nenhum lugar para atracar e onde, se uma extremidade da minha balsa encostasse em terra, encalharia tão no alto e afundaria a outra ponta tão embaixo como antes, que colocaria em risco a minha carga novamente. Tudo o que eu pude fazer foi esperar a maré subir um pouco mais, usando o remo como âncora para segurar a jangada de lado contra a margem, perto de um trecho de terra que eu esperava ver inundado. E foi isso que aconteceu efetivamente. Então logo encontrei água suficiente, pois a minha jangada precisava de cerca de 1 pé de profundidade de água, e empurrei-a sobre esse pedaço de chão raso, onde a amarrei, fincando os meus 2 remos quebrados na terra, um em um lado perto de uma ponta e o outro no lado oposto perto da outra ponta. E assim permaneci até a vazante deixar minha jangada e toda a minha carga em segurança na margem. Em seguida, minha próxima tarefa foi reconhecer o terreno, em busca de um lugar apropriado para minha habitação e para arrumar as minhas coisas, protegendo-as do que pudesse acontecer. Eu não sabia ainda onde estava, se no continente ou numa ilha, nem se o local era habitado ou não, se havia perigo de animais ferozes ou não. A distância de 1 milha no máximo erguia-se uma montanha muito alta e escarpada que parecia pairar sobre várias outras que se estendia como uma crista para o norte. Peguei um arcabouço de caça, uma pistola e um chifre de pólvora e assim armado, saí para fazer descobertas no topo daquela colina, aonde cheguei depois de grande esforço e dificuldade. E para minha grande aflição, vi o meu destino a saber. Vi que estava numa ilha cercada de todas as maneiras pelo mar, sem nenhuma terra para ser vista, exceto algumas rochas dos recifes muito afastados e 2 pequenas ilhas menores do que aquela em que eu estava, situadas a cerca de 3 léguas para o oeste.
Também notei que a ilha era deserta e desabitada, como eu tinha boas razões para acreditar, a não ser por animais selvagens, dos quais, no entanto, não vi nenhum. Em contrapartida, porém, vi aves em abundância, mas não reconhecia suas espécies, e nem quando as matava eu sabia dizer quais eram adequadas ou não para comer. Quando voltei, atirei em um grande pássaro que vi pousado numa árvore, ao lado de uma grande floresta. Acredito que foi a primeira arma disparada naquele lugar desde a criação do mundo, pois nem bem eu havia ainda tirado quando de todas as partes do bosque surgiu uma quantidade incontável de aves de muitos tipos, fazendo uma tremenda algazarra, gritando e berrando cada uma de acordo com seu canto habitual, mas nenhuma delas de nenhum tipo que eu conhecesse. Quanto à criatura que matei, considerei-a como uma espécie de falcão, pois sua cor e bico eram semelhantes, mas sem garras nem esporas. Sua carne era carniça e não prestava para absolutamente nada. Contente com essa descoberta, voltei para minha jangada e comecei a trabalhar colocando a carga em terra, o que me ocupou pelo resto do dia. O que faria comigo à noite eu não sabia, nem sequer onde descansaria, pois estava com medo de me deitar no chão, sem saber se alguma fera poderia me devorar. No entanto, como logo descobri, realmente não havia necessidade para esses temores. Mas assim que pude, eu me entrincheirei atrás do baú e das tábuas que trouxe em terra e fiz uma espécie de cabana para me abrigar nessa noite. Quanto à comida, ainda não sabia como me abasteceria, exceto que eu tinha visto 2 ou 3 criaturas parecidas com lebres saírem do bosque onde havia tirado no pássaro. Comecei então a considerar que ainda poderia retirar muitas coisas do navio que seriam imensamente úteis para mim, em particular o cordame, e as velas e tantas outras coisas mais que poderiam ser levadas para a terra. Assim decidi fazer outra viagem ao navio quando possível. Como eu sabia que a próxima tempestade que desabasse deveria necessariamente destruí-lo em 1000 pedaços, resolvi adiar todas as outras coisas até que tivesse conseguido retirar do navio tudo o que conseguisse pegar. Então deliberei, quer dizer, em meus pensamentos, para saber se deveria voltar na jangada, mas isso parecia impraticável. Assim decidi partir como antes, quando a maré estivesse baixa. E foi o que fiz, só que me despi antes de sair da cabana, não mantendo nada além da minha camisa quadriculada, as minhas ceroulas de linho e um par de mocassins. Então subi a bordo do navio como antes e preparei uma segunda jangada. Tendo já a experiência da primeira, eu não a fiz tão pesada nem carreguei tanto. Mas ainda assim, eu trouxe várias coisas muito úteis para mim. Para começar, no compartimento de peças sobressalentes do mestre carpinteiro, encontrei 2 ou 3 sacolas cheias de pregos e varetas, um grande macaco, 1 ou 2 dúzias de machadinhas e, acima de tudo, essa coisa muito útil chamada rebolo. Separei tudo isso e juntei com várias coisas pertencentes ao artilheiro, particularmente 2 ou 3 pés de cabra de ferro, 2 barris de balas de mosquete, 7 mosquetes, outro arcabuz de caça, com uma pequena quantidade de pólvora, uma sacola grande de chumbo pequeno e um grande rolo de folhas de chumbo. Mas este último era tão pesado que não consegui içá-lo para fora do bordo do navio. Além dessas coisas, peguei uma vela de reposição da Gávea, uma rede, uma cama completa e todas as roupas que pude encontrar. E com isso carreguei a minha segunda jangada e levei tudo em segurança para a margem para minha enorme satisfação. Durante a minha ausência, fiquei apreensível, temendo um pouco pelas minhas provisões que poderiam ser devoradas em terra firme. Mas quando voltei, não encontrei sinal de nenhum visitante. Só havia uma criatura parecida com um gato selvagem em cima de um baú que, quando cheguei, fugiu a uma curta distância e depois ficou parada. Ela sentou-se muito calma e despreocupada, olhando em cheio na minha cara como se tivesse em mente familiarizar-se comigo. Eu mostrei a minha arma para ela, mas como não entendeu o que era, ficou perfeitamente indiferente a isso, sem dar nenhum sinal de que se afastaria. Então joguei um pedaço de biscoito, embora, é claro, contrariado, pois o meu estoque não era grande. No entanto, eu lhe ofereci um pedaço. Ela foi até ele, cheirou, comeu e olhou como se tivesse gostado, pedindo mais. Eu agradeci, mas não podia lhe dar mais. Então ela foi embora. Com a minha segunda carga em terra, embora eu tivesse vontade de abrir os barris de pólvora para levá-los aos poucos, pois eram barris muito grandes e pesados, fui trabalhar na montagem de uma pequena tenda com a vela e algumas estacas que cortei para esse propósito. Dentro dessa tenda, coloquei tudo que eu sabia que poderia estragar com sol ou chuva. Empilhei todos os baús e os barris vazios num círculo em volta da tenda para defendê-la de qualquer tentativa repentina de ataque de homens ou animais. Depois disso, bloqueei a porta da tenda por dentro com algumas tábuas e um caixote vazio colocado em pé. Arrumei a cama no chão, coloquei as 2 pistolas na cabeceira e o arcabuz ao lado e fui me deitar pela primeira vez. Dormi muito tranquilamente à noite, pois estava acabado de tanto cansaço por ter dormido bem pouco na noite anterior e porque havia trabalhado muito duro durante o dia todo buscando todas aquelas coisas no navio, levando-as para a terra. Eu tinha então o maior depósito de objetos de todos os tipos de arrumado, acredito, para um só homem, mas ainda não estava satisfeito, pois enquanto o navio estivesse encalhado, era meu dever retirar tudo o que pudesse dele. Então todos os dias eu subia a bordo da maré baixa e levava uma coisa ou outra na volta. Mas particularmente na terceira vez, eu levei o máximo de cordame possível, além de todas as pequenas cordas e amarras que encontrei, junto com um pedaço de lona de reserva que servia para consertar as velas conforme a necessidade e o barril de pólvora molhado. Em suma, levei todas as velas, da primeira à última, só que tive que cortá-las em pedaços para levar o máximo possível de cada vez, já
já que elas não serviriam mais como velas, apenas como lonas. Mas o que me deu mais conforto ainda, enfim, foi que depois de ter feito 5 ou 6 viagens como essas e de achar que não teria mais nada a esperar do navio que valesse a pena mexer, foi que depois de tudo isso, repito, encontrei uma grande barrica de biscoitos, 3 grandes barris de rum ou bebidas fortes, uma caixa de açúcar e um barril de farinha. Isso foi muito surpreendente para mim, porque eu tinha desistido de encontrar mais provisões, a não ser estragadas pela água. Logo esvaziei a barrica de biscoitos, embrulhando-os aos poucos nos pedaços das velas cortadas, e em suma, mais uma vez, ainda consegui levar tudo em segurança para a terra. No dia seguinte fiz outra viagem. Como já havia despojado o navio de tudo que era adequado e fácil de transportar, fui atrás dos cabos. Cortei o cabo grande de reboque em pedaços proporcionais às minhas forças, juntei mais 2 outros cabos em uma amarra e todas as ferragens que consegui retirar. Em seguida cortei a verga da gávea, a verga de mezena e tudo que poderia servir para fazer uma jangada grande para carregar todos esses objetos pesados e partir. Mas a minha boa sorte começou então a me abandonar, pois essa jangada era tão difícil de manejar e estava tão sobrecarregada que depois de eu ter entrado na pequena enseada onde havia desembarcado o resto das minhas provisões, não fui capaz, de guiá-la com tanta facilidade como a outra. Então ela emborcou e jogou toda a minha carga na água. Quanto a mim, não foi um mal tão grande, pois eu estava perto da margem. Mas quanto à carga, grande parte dela se perdeu, especialmente as ferragens que eu esperava que fossem de grande utilidade para mim. No entanto, quando a maré vazou, levei para a terra a maioria dos pedaços de cabos e um pouco das ferragens, mas fazendo um esforço infinito, pois eu era obrigado a mergulhar na água num trabalho extremamente cansativo. Depois disso, fui todos os dias a bordo e levava tudo que podia. Então eu já estava em terra vazia, já estava em terra, aliás, havia 13 dias e tinha ido 11 vezes a bordo do navio. Nesse meio tempo, retirei tudo que um par de braços poderia ser capaz de carregar. Acredito, na verdade, que se o tempo bom tivesse continuado, eu teria levado o navio inteiro, peça por peça. Mas, quando me preparava para embarcar pela 12ª vez, senti que o vento começou a soprar. Ainda assim, fui a bordo na maré baixa e, embora eu pensasse que já havia revirado a cabine do capitão tão eficazmente que nada mais poderia ser encontrado, descobri um armário com gavetas, numa das quais encontrei 2 ou 3 navalhas e um par de tesouras grandes, com cerca de uma dezena ou uma dúzia de boas facas e garfos. Em outra gaveta achei dinheiro no valor de cerca de 36 libras esterlinas em moedas de ouro e prata, sendo algumas moedas europeias, algumas do Brasil e algumas moedas de 8 reales. Ao ver esse dinheiro, eu sorri para mim mesmo e exclamei: mas que droga, para que serve isso? Não vale nada para mim, não vale ser catado do chão. Qualquer uma dessas facas vale mais do que todo esse monte de moedas. Não preciso disso para nada. Fique onde está e vá para o fundo como uma criatura cuja vida não vale a pena ser salva. No entanto, revi meus pensamentos e levei o dinheiro embora embrulhado numa peça de lona. Comecei a pensar em fazer outra jangada, mas enquanto me preparava para isso, percebi o céu nublado e o vento começando a soprar mais fresco. Em um quarto de hora explodiu um vendaval forte vindo da costa. Imediatamente me ocorreu que seria inútil tentar construir uma jangada com o vento no mar, e que o meu maior interesse era ir embora antes do início da correnteza, caso contrário, talvez jamais conseguisse retornar à costa. Assim caí na água e nadei pelo canal que ficava entre o navio e as areias, mas com bastante dificuldade, em parte pelo peso das coisas que estavam sobre mim e em parte pela inclemência da água, pois a força do vento se intensificou tão brutalmente que a tempestade desabou antes mesmo da maré alta. Felizmente eu tinha chegado em casa na minha pequena tenda, onde me sentei em segurança no meio de toda a minha riqueza. O tempo ficou ruim a noite toda e de manhã, quando olhei para fora, o navio havia desaparecido. Fiquei um pouco surpreso, mas me recuperei com a reflexão consoladora de que eu não havia perdido tempo nem poupado nenhum esforço para retirar da embarcação tudo que poderia ser útil para mim, e que de fato restaram poucas coisas que eu teria sido capaz de transportar, ainda que tivesse mais tempo. A partir de então desviei os meus pensamentos do navio ou de qualquer coisa que pudesse vir dele, exceto os destroços que poderiam derivar para a costeira, como de fato aconteceu, mas essas coisas foram de pouca utilidade para mim. Todos os meus pensamentos então passaram a se dedicar ao encontro de meios para minha proteção, fosse contra os selvagens, se por acaso algum deles aparecesse, ou os animais ferozes, se por acaso houvesse algum deles na ilha. Tive muitos sentimentos quanto ao método de como fazer isso e quanto ao tipo de habitação que haveria de construir, se eu deveria escavar uma caverna na rocha ou montar uma tenda sobre a terra. Mas em resumo resolvi fazer ambas, e de modo algum será fora de propósito dar conta do tipo e da descrição delas. Para começar, logo percebi que o local onde eu estava não era adequado para o meu assentamento, porque ficava no terreno baixo e pantanoso perto do mar, que eu não achava muito saudável, e mais particularmente porque não havia água fresca por perto. Então resolvi encontrar um canto de terra mais conveniente. Consultei várias coisas na minha situação que achei que seriam importantes para mim. Em primeiro lugar, saúde e água fresca, como acabei de mencionar. Depois, em segundo lugar, abrigo do calor do sol. Em terceiro lugar, proteção contra criaturas ferozes, fossem homens ou animais. Em quarto lugar, vista para o mar, porque se Deus enviasse algum navio à vista naquelas paragens, eu não poderia perder nenhuma chance de obter a minha libertação, da qual ainda eu não estava disposto a banir nenhuma expectativa do meu coração. Esperar o carrinho de gás passar.
Na busca de um lugar adequado que reunisse tudo isso, encontrei uma pequena planície situada no sopé de uma colina ascendente, cujo flanco para essa pequena planície era íngreme com uma fachada lateral de uma casa, de modo que nada poderia cair sobre mim vindo de cima para baixo. Na frente da rocha havia um lugar oco, um pouco desgastado, parecido com a entrada ou porta de uma caverna, mas não havia realmente nenhuma caverna ou caminho nessa rocha. Foi na planície gramada, pouco antes desse lugar oco, que eu resolvi armar minha tenda. Esse terreno não tinha mais de 100 jardas de largura e o dobro de comprimento e se estendia como um campo verde diante da minha porta, que no final descia irregularmente até a beira-mar. Essa área ficava nos lados norte e noroeste da colina, abrigada do calor o dia inteiro, até o sol começar a descer mais ou menos ao oeste do quadrante sul, quando então nessas regiões está perto de se pôr. Antes de montar a minha tenda, desenhei um semicírculo na frente do lugar oco, a cerca de 10 jardas da rocha e com umas 20 jardas de diâmetro de uma ponta a outra. No semicírculo, finquei 2 fileiras de estacas fortes enterradas no chão até ficarem firmes como mourões, com a ponta maior 5 pés e meio acima do solo e afiadas no topo. Entre as duas filas não havia mais do que 6 polegadas de distância uma da outra. Então peguei os pedaços de cabo que havia cortado no navio e empilhei-os uns sobre os outros, dentro do círculo no meio dessas 2 fileiras de estacas até o topo. Coloquei outras estacas no lado interno, inclinando-as contra elas, com cerca de 2 pés e meio de altura como escoras. A cerca ficou tão forte que nenhum homem ou animal poderia entrar ou pular sobre ela. Isso me custou muito tempo e trabalho, especialmente para cortar as toras na floresta, levá-las para o local e enfincá-las na terra. Não fiz a entrada desse lugar por uma porta, mas por uma curta escada com a qual eu passava por cima da paliçada. Quando estava dentro, eu levantava essa escada depois de mim. Assim eu acreditava estar completamente cercado e fortalecido contra todo mundo e, consequentemente, dormia seguro à noite, o que de outra maneira não ocorreria, embora, como percebi depois, não houvesse necessidade de toda essa preocupação contra os inimigos que eu imaginava perigosos. Para dentro desse cercado ou fortaleza, carreguei com imenso trabalho todas as minhas riquezas, todas as minhas provisões, munições e suprimentos, cujos detalhes mencionei acima. E para me proteger das chuvas que durante parte do ano são muito intensas por lá, montei uma enorme tenda que eu fiz dupla, sendo uma tenda pequena, menor interna e outra maior por cima, coberta com uma grande lona encerada que eu tinha guardado entre as velas. Então, por um tempo, eu não dormi mais na cama que trouxe para a costa, mas numa rede que era realmente muito boa e havia pertencido ao capitão do navio. Levei para essa tenda todas as minhas provisões e tudo que podia estragar pela umidade. E tendo assim guardado todos os meus bens, fechei a entrada que até então estava aberta para entrar e sair, como eu disse, por uma pequena escada. Depois de fazer isso, comecei a escavar no rochedo, levando toda a terra e as pedras que retirava para minha tenda, colocando-as dentro da minha paliçada, de modo que o chão dentro da cerca formou um terraço e subi 1,5 pé. E assim eu fiz uma caverna bem atrás da tenda que servia como porão da minha casa. Mas essas obras me custaram muito trabalho e tempo antes que chegassem à perfeição. Portanto, devo retomar algumas outras coisas que ocuparam os meus pensamentos nessa ocasião. Um dia, enquanto a tenda e a caverna ainda eram apenas projetos, aconteceu de uma nuvem espessa e escura desabar como tempestade. De repente, um relâmpago brilhou, seguido pelo grande estrondo de uma trovoada, que é o efeito disso. Não fiquei tão surpreso como o raio quanto o pensamento que disparou em minha mente, tão rápido quanto o próprio raio. A minha pólvora! O meu coração disparou quando pensei que toda a minha pólvora poderia se explodir de uma só vez. Eu só pensava que era dessa pólvora que dependia inteiramente não só a minha defesa, mas também o fornecimento da minha alimentação, e não estava nem um pouco preocupado com o perigo que eu mesmo corria, porque se a pólvora pegasse fogo, eu jamais saberia o que teria acontecido comigo. E esse pensamento causou também impressão em mim que tão logo a tempestade passou, deixei de lado todas as minhas tarefas, a obra de fortificação, e me dediquei a fazer sacos e caixas para dividir a pólvora e guardá-la em pacotes com pequenas quantidades, na esperança de que, o que quer que acontecesse, nem todos pegariam fogo de uma só vez. Eu os dispersaria, aliás, e manteria tão distantes que não seria possível um pacote disparar outro. Terminei esse trabalho em cerca de 15 dias. Acho que a minha pólvora, que no total somava 240 libras de peso, foi dividida em pelo menos 100 partes. Quanto ao barril, que estava molhado, não percebi nenhum perigo nele, então eu coloquei na minha nova caverna, que por fantasia eu chamava de cozinha. Quanto ao resto, escondi em buracos entre as rochas, ao abrigo da umidade, marcando os locais com todo cuidado. No intervalo de tempo, enquanto isso estava acontecendo, eu saía pelo menos uma vez por dia com o meu arcabuz, tanto para me distrair como para ver se conseguia matar algum animal para comer e ainda, enfim, para me familiarizar o mais perto possível com o que a ilha produzia. Desde a primeira vez que saí, descobri que havia cabras na ilha, o que foi uma grande satisfação para mim, mas logo essa alegria passou a ser uma decepção, a saber por que essas cabras eram tão desconfiadas, tão arredias e tão rápidas, que a coisa mais difícil do mundo era eu me aproximar delas. Mas não desanimei com isso, pois não duvidava que pudesse de vez em quando atirar numa delas, como isso logo aconteceu, porque depois de conhecer um pouco seus hábitos, armei-lhes uma emboscada.
Eu observei que, quando elas me viam nos vales, por estarem no alto das rochas, logo se assustavam e fugiam, mas quando estavam se alimentando nos vales e eu do alto das rochas, elas não tomavam conhecimento de mim, de onde concluí que, pela posição de seus olhos, a visão delas era tão dirigida para baixo que elas não me enxergavam prontamente objetos que estivessem acima. Portanto, depois que adotei esse método, eu sempre escalava as pedras primeiro para ficar no alto, de onde frequentemente acertava o alvo. No primeiro tiro que dei entre essas criaturas, matei uma cabra que tinha por perto um cabrito que mamava, o que me entristeceu sinceramente, pois quando a mãe caiu, o cabritinho ficou imóvel ao lado dela, até que eu cheguei e a levei. Mas não foi só isso, já que quando carreguei a mãe comigo nos ombros, o filhote me seguiu até o meu cercado. Ao chegar lá, deitei a cabra no chão, peguei o cabrito nos braços e passei-o sobre a paliçada na esperança de amansá-lo. Mas ele não se alimentava, então eu fui obrigado a matá-lo e comê-lo sozinho. Esses dois animais me forneceram carne por um bom tempo, pois eu vivia com parcimônia e economizava as provisões, os biscoitos especialmente, na medida do possível. Tendo então definido o local da minha habitação, achei absolutamente necessário reservar uma área para fazer uma fogueira e lenha para queimar. A respeito do que fiz com essa intenção e também a maneira como ampliei a minha caverna, as conveniências que acrescentei, darei contas amplamente dos detalhes no momento certo. Por enquanto, devo prestar algumas pequenas contas de mim mesmo e dos meus pensamentos sobre a vida que, como se pode supor, não eram poucos. Eu tinha uma perspectiva sombria da minha condição, porque só fui lançado nessa ilha depois de ter sido arrastado, como se diz, por uma violenta tempestade totalmente fora do caminho da nossa pretendida viagem, isto é... Deixa eu recusar aqui uma alegação. Isto é, algumas centenas de léguas fora do curso normal do comércio da humanidade. Eu tinha grandes razões para considerar esse fato como uma determinação dos céus e que nesse lugar desolado e dessa maneira desolada eu deveria terminar a minha vida. Quando eu fazia essas reflexões, as lágrimas corriam abundantemente no meu rosto. Às vezes eu reclamava comigo mesmo que a providência podia, portanto, arruinar completamente as suas criaturas e torná-las tão absolutamente miseráveis e desamparadas, tão completamente deprimidas, que dificilmente seria racional se mostrarem agradecidas por uma vida assim. Mas alguma coisa sempre voltava rapidamente para mim, para me dizer que eu verificasse esses pensamentos e me repreendesse. E assim, particularmente um dia, andando com minha arma na mão, à beira-mar, eu estava muito pensativo sobre o assunto da minha presente condição, quanto à razão, de certo modo, reclamou comigo de outro lado. Bem, você está numa condição desoladora, é verdade. Mas lembre-se, onde estão os outros? Vocês não vieram em 11 no barco? Onde estão os outros 10? Por que eles não foram salvos e você perdido? Por que você foi escolhido? É melhor estar aqui ou lá. Nesse momento apontei para o mar e assim cheguei à seguinte conclusão. Todos os males devem ser considerados com o bem que neles existe e com o pior que os assiste. Então me ocorreu novamente o bem equipado eu estava para minha subsistência e qual teria sido o meu destino se por acaso não tivesse acontecido. Numa chance de uma vez em 100 mil, de um navio flutuar do lugar onde a princípio se chocou para ser levado tão perto da costa que eu tive tempo de tirar tantas coisas dele. E qual teria sido o meu destino se eu tivesse sido forçado a viver na condição em que primeiro cheguei em terra firme sem as coisas necessárias à vida ou sem o necessário para supri-las e adquiri-las? Particularmente, pensei em voz alta para mim mesmo. O que eu teria feito sem uma arma, sem munições, sem ferramentas para fazer coisas ou para trabalhar, sem roupas, sem cama, tenda ou qualquer tipo de abrigo? Porque então eu tinha tudo isso em quantidade suficiente e estava no caminho para poder me sustentar de maneira a viver sem a minha arma quando a munição terminasse. De modo que eu tinha uma visão tolerável de que subsistiria sem carência enquanto vivesse, pois desde o começo eu havia me preocupado a respeito de como enfrentaria os acidentes que poderiam acontecer e o tempo que estava por vir, não só depois que a minha munição tivesse acabado, mas também depois que a minha saúde e as minhas forças decaíssem. Confesso que eu não tinha a menor noção de possibilidade da minha munição ser destruída numa explosão, quer dizer, da minha pólvora ser explodida por um raio. E foi isso que fez os meus pensamentos serem tão surpreendentes para mim quando relampejou e trovejou, como foi observado acima. E então, quando começa a entrar numa relação melancólica com uma cena de vida silenciosa, como talvez nunca se ouviu falar no mundo antes, preciso retomar o meu relato desde o início e continuar pela sua ordem. Pelos meus cálculos, foi no dia 30 de setembro que eu pus pela primeira vez os pés nessa ilha horrenda, quando o sol, para nós em seu equinócio de outono, estava quase a pino sobre a minha cabeça. Assim, por observação, reconheci que estava na latitude de 9 graus, 22 minutos ao norte da linha do Equador. Depois de estar ali por cerca de 10 ou 12 dias, ocorreu em meus pensamentos que eu poderia perder o conhecimento do tempo por falta de livros, de pena e de tinta e que até esqueceria os dias de descanso. Mas para evitar isso, gravei com a minha faca uma inscrição em letras maiúsculas numa tábua enorme e depois preguei-a com uma grande cruz, num pilar de madeira, erguida na margem, onde desembarquei a primeira vez. Cheguei aqui nessa costa no dia 30 de setembro de 1659.
nas laterais desse pilar quadrado, fui gravando todos os dias um entalhe com a minha faca. Cada 7º entalhe tinha o dobro do comprimento dos outros. Todo dia 1º do mês eu marcava ainda mais longo, e assim organizei o meu calendário, registrando a minha contagem de tempo semanal, mensal e anual. Em seguida, devo observar que entre muitas coisas que retirei e trouxe do navio, nas várias viagens que, como foi acima mencionado, fiz para isso, eu incluí várias coisas de menor valor, mas não por isso menos úteis para mim, que deixei de mencionar antes, como, em particular, penas, tintas e papel e vários outros objetos das cabines do capitão, do imediato, do artilheiro e do carpinteiro, como 3 ou 4 bússolas, alguns instrumentos matemáticos, quadrantes, lunetas, mapas e livros de navegação, coisas que amontoei sem saber se precisaria ou não. Também encontrei 3 bíblias muito boas que recebi na minha carga da Inglaterra, que havia empacotado entre as minhas coisas, além de alguns livros portugueses, entre eles 2 ou 3 livros de orações papistas e vários outros volumes que guardei cuidadosamente. Também não posso esquecer que tínhamos no navio um cachorro e 2 gatos, de cuja história notável terei a oportunidade de contar algo neste relato. Pois bem, carreguei os 2 gatos comigo, e quanto ao cachorro, ele pulou do navio sozinho e nadou até a praia no dia seguinte ao meu primeiro carregamento. E por muitos anos foi um servo fiel. Olha só que legal, gente. Embora eu não quisesse nada que ele pudesse buscar para mim, nem a companhia que ele pudesse me fazer. Eu só queria que ele falasse comigo, mas isso não aconteceria. Como foi observado, encontrei penas, tinta e papel, que preservei ao máximo. E devo dizer que, enquanto a tinta durou, eu mantive as coisas muito exatas, mas depois que ela acabou, isso não foi mais possível, porque não consegui fazer nenhuma tinta de nenhuma maneira que pudesse imaginar. Isso me fez ter em mente que eu precisava de muitas coisas apesar de tudo que tinha juntado. A tinta era uma delas, assim como a pá, picareta e enxada para cavar ou remover a terra, além de agulhas, alfinetes e linhas. Quanto à roupa branca, logo aprendi a dispensá-la sem muita dificuldade. Essa falta de ferramentas tornava pesado todo o trabalho que eu fazia. Demorei quase um ano para terminar inteiramente a minha pequena paliçada ou habitação cercada. Os mourões, ou estacas, que eram tão pesados quanto eu poderia levantá-los, demandavam um longo tempo para serem cortados e preparados na floresta, e mais ainda para serem levados para casa. De modo que eu às vezes demorava dois dias para cortar e levar um desses troncos para casa, e um terceiro dia para fincá-lo no chão. Para tal propósito, no começo eu usava um pedaço pesado de madeira. Mas depois eu me lembrei de empregar um pé de cabra que era uma barra de ferro. Isso ajudava, porém, não impedia que a tarefa de fincar esses troncos ou toras fosse muito trabalhosa e entediante. Mas que necessidade eu teria de me preocupar com o tédio de qualquer coisa que precisasse fazer, considerando que tinha tempo suficiente para fazer isso, e que não teria outra coisa para fazer quando acabasse, senão pelo menos que eu pudesse perambular pela ilha em busca de comida, o que eu fazia mais ou menos quase todo dia. Comecei então a considerar seriamente a minha situação e as circunstâncias a que estava reduzido, e a elaborar a condição das minhas aventuras por escrito, nem tanto para deixá-las para alguém que viesse depois de mim, pois era provável que eu tivesse apenas poucos herdeiros, quanto para livrar os meus pensamentos de ter que me debruçar sobre elas diariamente, afligindo a minha mente. Conforme a minha razão começou a dominar o meu desânimo, comecei a me confortar o melhor que pude e definir o bem contra o mal, para que eu pudesse ter algo que distinguisse o meu caso de piores. E estabeleci isso com muita imparcialidade, como débito e crédito, colocando os confortos de que eu desfrutava contra as misérias que sofria assim. Aí ele separou aqui entre mal e bem, olha aí. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mal e bem. No mal, sou lançado sobre uma horrível ilha desolada, desprovida de toda a esperança de recuperação. Sou destacado e separado, por assim dizer, de todo mundo para ser miserável. Sou separado da humanidade, sou um solitário, alguém banido da sociedade humana. Não tenho roupas para me cobrir. Estou sem qualquer defesa ou meios para resistir a qualquer violência de homens ou feras. Não tenho viva alma com quem falar ou me consolar. No bem, mas estou vivo e não me afoguei, como todos os meus companheiros do navio. Mas também sou destacado de toda a tripulação do navio para ser poupado da morte. E aquele que milagrosamente me salvou da morte pôde me livrar dessa condição. Mas não estou morrendo de fome e perecendo num lugar estéril, sem ter nenhum sustento. Mas estou num clima quente, onde se tivesse roupas dificilmente poderia vesti-las. Mas sou lançado numa ilha, onde não vejo animais selvagens que possam me machucar, como vi na costa da África. E se eu tivesse naufragado lá? Meu Deus, mas Deus, aliás, maravilhosamente colocou o navio tão perto da costa que eu retirei todas as coisas necessárias, tanto para suprir os meus desejos, quanto para me tornar capaz de suprir a mim mesmo enquanto viver. Enfim, esse era um testemunho inquestionável de que no mundo não existia condição miserável a ponto de não termos algo de negativo ou algo de positivo para agradecermos por causa dela. E servia como direção a partir da experiência da mais miserável de todas as condições desse mundo, de que nela podemos sempre encontrar algo para nos confortar e para colocar do lado do crédito da conta da descrição do bem e do mal.
Tendo então conseguido levar minha mente e apreciar um pouco a minha condição e deixando de dar uma olhada no mar para ver se avistava um navio, repito, deixando essas coisas de lado, comecei a me aplicar a pôr o meu modo de vida em boa ordem e tornar as coisas mais fáceis para mim, tanto quanto possível. Eu já descrevi a minha habitação, que era uma tenda à sombra de uma rocha, cercada por uma forte paliçada de estacas e cabos, que então me merecia ser melhor chamada de muralha, porque levantei contra ela uma espécie de muro gramado com cerca de 2 pés de espessura ao lado de fora, e depois de algum tempo, acho que foi 1 ano e meio, levantei a partir desse contramuro vigas inclinadas para a rocha, onde fiz um telhado de sapé ou uma cobertura com galhos de árvores e todas as coisas que consegui pegar para evitar a chuva que eu considerava muito violentas em algumas épocas do ano. Eu já mencionei como levei todos os meus bens para essa paliçada e a caverna que havia feito atrás da minha tenda, mas devo mencionar também que a princípio era uma montanha confusa de mercadorias em tamanha desordem que ocupava todo lugar. Como eu não tinha espaço para me mexer, então me preparei para ampliar minha caverna, avançando mais fundo num solo que era de uma rocha arenosa solta que rendia facilmente ao trabalho aplicado. E assim, quando eu descobri que estava bem seguro contra animais de rapina, trabalhei lateralmente à direita na rocha e depois voltei para o lado direito novamente, continuei para fora e fiz uma porta de saída para fora da minha paliçada ou fortificação. Isso me deu não só uma entrada e uma saída, como se fosse um caminho de volta para a minha tenda e o meu depósito, mas me deu mais espaço para arrumar as minhas mercadorias. E então comecei a me aplicar e fazer aquelas coisas necessárias que eu achava que mais queria, particularmente uma cadeira e uma mesa, pois sem elas eu era incapaz de desfrutar dos poucos confortos que tinha no mundo, porque eu não sabia escrever nem comer ou fazer várias coisas com algum prazer sem uma mesa. Assim comecei a trabalhar, e aqui eu preciso observar que como a razão é a substância e a origem das matemáticas, é por isso que afirmando e enquadrando tudo pela razão e fazendo o julgamento mais racional das coisas, todo homem pode ser com o tempo mestre de toda a arte mecânica. Eu nunca tinha lidado com uma ferramenta na minha vida, e no entanto, com o tempo, o trabalho, a aplicação e a inteligência, descobri afinal que não havia nada que eu quisesse que eu não pudesse fazer, especialmente se tivesse ferramentas. Porém, eu fiz muitas coisas mesmo sem ferramentas e algumas delas sem outras ferramentas, além de uma plana e um machado, que talvez nunca tivesse sido feitas dessa forma antes, e isso com um trabalho infinito. Por exemplo, se eu quisesse uma placa, não havia outro jeito senão cortar uma árvore, deitá-la numa beirada diante de mim e desbastá-la de ambos os lados com o meu machado, até que ficasse fina como uma tábua, para em seguida alisá-la com a minha plana. É verdade que por esse método eu não consegui tirar mais do que uma tábua de uma árvore inteira, mas para isso, além da prodigiosa quantidade de tempo e trabalho que eu gastava para fazer uma prancha ou tábua, não havia outro remédio senão a paciência. Mas o meu tempo ou meu trabalho eram de pouco valor, e assim eu era bem empregado de um jeito ou de outro. Portanto, fiz uma mesa e uma cadeira para mim, como observei acima em primeiro lugar. Assim eu fiz com os pequenos pedaços de tábuas trazidos do navio da minha jangada. Mas, quando eu preparei algumas pranchas, como mencionei acima, fiz grandes prateleiras da largura de 1 pé e meio, uma sobre a outra, ao longo de um lado da minha caverna, para colocar todas as minhas ferramentas, meus pregos e ferragens, e em suma, para separar cada coisa em geral em seu lugar, de modo que eu pudesse alcançá-las facilmente. Martelei alguns pinos na parede da rocha para pendurar minhas armas e todas as coisas que pudessem ficar suspensas. De modo que se a minha caverna tivesse sido vista, parecia um armazém geral de todas as coisas necessárias. Eu tinha tudo pronto e à mão, que para mim era um prazer imenso ver todos os meus bens em tal ordem, e especialmente perceber que eu tinha um estoque tão grande de todas as coisas necessárias. Foi somente então que eu comecei a escrever um diário das minhas atividades cotidianas, porque na verdade no começo eu estava com muita pressa, e não apenas apressado quanto ao trabalho, mas com muita perturbação na mente. E assim, o meu diário ficaria cheio de muitas coisas sem graça. Por exemplo, eu haveria de falar assim, abre aspas, dia 30 de setembro, depois que cheguei à costa, escapando do afogamento, em vez de agradecer a Deus pela minha libertação, eu vomitei imediatamente por causa da grande quantidade de água salgada que entrou em meu estômago. Mas assim que me recuperei um pouco, saí correndo pela praia, retorcendo as mãos, batendo na cabeça e no rosto, reclamando da minha miséria e gritando, eu estou perdido, estou perdido. Até que, exausto e enfraquecido, fui forçado a me deitar no chão para repousar, mas não ousei dormir com medo de ser devorado, fecha aspas. Alguns dias mais tarde, depois de estar a bordo do navio, de conseguir levar tudo que eu poderia retirar de lá, e não pude deixar de subir ao topo de uma pequena montanha e olhar para o mar, na esperança de ver o navio. Então imaginei ter visto uma vela surgir a grande distância e me alegrei com essa esperança. Mas depois de olhar com firmeza até ficar quase cego, essa visão desapareceu. Então sentei e chorei como uma criança, aumentando assim a minha miséria com a minha loucura. Mas depois de superar essas coisas em certa medida, e de ter instalado a minha moradia, e resolvido as questões de subsistência, de ter feito uma mesa e uma cadeira para mim, e de arrumar tudo do meu jeito e da maneira mais bonita possível, comecei a escrever o meu diário, cuja cópia vou lhes dar aqui, embora nela sejam repetidos todos esses detalhes novamente, e que durou enquanto eu tive tinta, pois quando ela acabou, fui forçado a parar. Capítulo 5, Diário da Construção de uma Casa, dia 30 de setembro de 1659. Eu, o pobre miserável Robinson Crusoe, tendo naufragado ao largo durante uma tempestade terrível, fui parar em terra firme nessa triste e infeliz ilha, que chamei de Ilha do Desespero. Todos os meus outros companheiros do navio se afogaram, e eu quase morri.
Passei o resto do dia aflito pelas tristes circunstâncias a que estava reduzido. A saber, eu não tinha comida, nem casa, roupas, arma, nem lugar para me refugiar. E sem ter esperança de receber qualquer ajuda, não via nada a não ser a morte diante de mim. E porque eu deveria ser devorado por animais ferozes, assassinado por selvagens ou morreria de fome por falta de comida. Com a chegada da noite, fui dormir numa árvore com medo de criaturas selvagens, mas dormi profundamente, embora tenha chovido a noite toda. Dia 1º de outubro. Na manhã vi, para minha grande surpresa, que o navio tinha flutuado com a maré alta e que havia sido impulsionado novamente em direção à terra e estava muito mais perto da ilha. Por um lado, isso representava um pouco de conforto para mim, porque ao vê-lo posicionado na vertical sem ter sido despedaçado, eu tive a esperança de, se o vento diminuísse, de poder subir a bordo para conseguir alguns alimentos e itens necessários para o meu alívio. Mas por outro lado, renovava minha dor pela perda dos meus camaradas, pois imaginei que se todos tivéssemos permanecido a bordo, poderíamos salvar o navio, ou pelo menos nem todos teriam se afogado como aconteceu. Além disso, se os homens tivessem sido salvos, talvez pudéssemos construir um barco com os destroços do navio para nos levar a algum outro lugar do mundo. Passei grande parte desse dia perplexo diante desse estado de coisas, mas enfim, vendo o navio quase seco, eu me aproximei pela areia o máximo possível e depois nadei até subir a bordo. Esse dia também continuou chovendo, embora sem vento. Do dia 1º ao dia 24 de outubro, todos esses dias foram inteiramente gastos em várias viagens para pagar tudo que eu poderia retirar do navio e levar em jangadas para a terra a cada subida da maré. Muita chuva também nesses dias, embora com alguns intervalos de tempo bom, mas parece que essa era a estação chuvosa. Dia 20 de outubro, entornei a minha jangada junto com todos os bens que havia embarcado, mas como estava em águas rasas e a carga era principalmente de objetos pesados, recuperei muitos deles quando a maré baixou. Dia 25 de outubro, choveu a noite toda e o dia inteiro, com algumas rajadas de vento. Durante esse tempo, então, o navio se partiu em pedaços. Como o vento soprou um pouco mais forte ainda do que antes, o navio não foi mais visto, exceto seus destroços, e isso apenas em águas baixas. Passei esse dia cobrindo e protegendo os bens que foram salvos para que a chuva não os estragasse. Dia 26 de outubro, andei pela costa quase todo dia para descobrir o local para fixar a minha habitação, muito preocupado em me proteger de qualquer ataque à noite de feras ou de homens. Ao anoitecer, encontrei um lugar apropriado sob uma rocha e marquei um semicírculo para o meu acampamento, que resolvi fortalecer com uma obra, um muro ou fortificação feito de estacas duplas, ligadas com cabos e coberto com grama, do dia 26 ao dia 30 de outubro. Trabalhei muito duro para levar todos os meus bens para minha nova habitação, embora em parte do tempo tenha chovido excessivamente forte. Dia 31 de outubro. Pela manhã, saí pela ilha com a minha arma, atrás de alguma comida e para conhecer a região. Foi quando matei uma cabra e seu filhote me seguiu até em casa. Depois eu matei também, eu o matei também porque ele não se alimentava. Dia 1º de novembro. Montei a minha tenda sob uma pedra e passei lá minha primeira noite. Tornei-a tão grande quanto possível, com estacas colocadas para balançar a minha rede em cima. Dia 2 de novembro. Juntei todos os meus baús, as minhas tábuas e os pedaços de madeira da minha jangada, e com isso formei uma trincheira ao meu redor, mais ou menos dentro da ilha do que eu havia demarcado para minha fortificação. Dia 3 de novembro. Saí com a minha arma e matei 2 aves parecidas com patos, que foram uma excelente refeição. À tarde trabalhei fazendo uma mesa para mim. Dia 4 de novembro, nessa manhã, comecei a organizar os meus horários de trabalho e de sair com a minha arma, o tempo de sono e o tempo de diversão. Isto é, todas as manhãs eu saía com a minha arma por 2 ou 3 horas se não chovesse, depois eu me aplicava em trabalhar até as 11 horas. Então comia o que tivesse para sobreviver e das 12 às 2 eu me deitava para dormir, pois o tempo estava excessivamente quente e à tarde voltava a trabalhar novamente. Toda a parte de trabalho desse dia e do dia seguinte foi totalmente empregada para fazer a minha mesa, pois eu ainda era um trabalhador muito incompetente, muito embora o tempo e a necessidade me tornasse um artesão completo logo depois, como acredito que aconteceria com qualquer um. Dia 5 de novembro. Nesse dia fui para fora com a minha arma e o meu cachorro e matei um gato selvagem cuja pele é bem macia, mas a carne não é boa para nada. De toda criatura que eu matava, tirava e conservava as peles. Voltando pela beira-mar, avistei aves marinhas de muitos tipos que eu não conhecia, mas fiquei surpreso e quase assustado com 2 ou 3 focas que, enquanto eu as observava, sem saber bem o que eram, entravam no mar e escaparam de mim dessa vez. Dia 6 de novembro. Depois do meu passeio matinal, voltei a trabalhar na fabricação da minha mesa e a terminei, embora não tivesse ficado do meu agrado, mas não demorei muito para aprender como ajeitá-la. Dia 7 de novembro. Então o tempo começou a ficar bom. Nos dias 7, 8, 9, 10 e a parte do dia 12, pois o dia 11 foi domingo, dediquei-me totalmente a fazer uma cadeira para mim, que com muito barulho alcançou uma forma tolerável, mas que nunca me agradou, mesmo colocando várias vezes em pedaços. Nota: logo negligenciei o registro dos meus domingos, pois ao omitir a minha marca para eles no meu pilar, esqueci quando ocorriam. Dia 13 de novembro. Choveu nesse dia, o que me refrescou extremamente e resfriou a terra. Mas a chuva foi acompanhada de um relâmpago e uma trovoada horrível, o que me assustou tremendamente, com medo da minha pólvora. Assim que passou, resolvi separar meu estoque de pólvora em tantas pequenas parcelas quanto possível, para que não corresse perigo.
Dias 14, 15 e 16 de novembro. Passei esses 3 dias fazendo caixas ou pequenos estojos quadrados que podiam conter cerca de 1 ou 2 libras de pólvora no máximo. E assim, colocando a pólvora, guardei em lugares seguros, distantes uns dos outros, tanto quanto possível. Num desses 3 dias matei um pássaro grande, bom para comer, mas sem saber como chamá-lo. Dia 17 de novembro. Nesse dia comecei a escavar a rocha atrás da minha tenda para ampliar o espaço do meu depósito de conveniências. Nota: para realizar esse trabalho, eu precisava muito de 3 coisas: uma picareta, uma pá e uma cesta ou um carrinho de mão. Então desisti do trabalho e comecei a pensar em fazer umas ferramentas para mim, para suprir essa necessidade. No caso da picareta, fiz uso das barras de ferro, que embora pesadas, eram bastante apropriadas. Em seguida, precisava de uma pá, uma enxada, um instrumento tão absolutamente necessário que de fato eu não poderia fazer nada sem uma delas, mas eu não sabia definir qual tipo de objeto deveria fazer. Dia 18 de novembro. No dia seguinte, ao procurar na floresta, encontrei uma árvore parecida com aquela madeira que no Brasil é chamada de pau-ferro, por sua dureza excessiva. Dela, com grande trabalho e quase estragando meu machado, eu cortei um pedaço que levei para casa também com bastante dificuldade, porque era extremamente pesado. A dureza excessiva da madeira e a falta de outros recursos tomaram-me tempo demais na fabricação desse instrumento, pois de fato tive que trabalhar aos poucos na forma da pá ou enxada. A alça ficou exatamente como a nossa na Inglaterra, só que a parte da lâmina não tinha calço de ferro embaixo, então ela não duraria muito. No entanto, a coisa se viu suficientemente bem nas ocasiões que tive de colocá-la em uso. Todavia, acredito que nunca mais uma pá foi feita desse modo, nem demorou nem tanto tempo para ficar pronta. Mas isso ainda era insuficiente, pois eu precisava de uma cesta ou um carrinho de mão. A cesta eu não poderia fazer, por falta de meios. Eu não tinha, ou pelo menos não havia ainda descoberto, nada parecido com galhos que se curvassem e que pudessem ser trançados. Quanto ao carrinho de mão, imaginei que poderia fazer tudo menos a roda. Eu não tinha noção e nem sabia como fazê-la. Além disso, não havia nenhuma maneira possível de fazer engrenagens de ferro para o fuso ou o eixo por onde a roda correria. Então desisti e assim, para retirar a terra que escavava da caverna, eu fiz algo parecido com o balde que os trabalhadores carregam com argamassa quando servem os pedreiros. Para mim, isso não foi tão difícil de fazer quanto a pá, mas ainda assim, esse objeto, a pá, e a tentativa que fiz em vão de construir um carrinho de mão, tomaram-me não menos do que 4 dias, quero dizer, sempre com exceção da minha caminhada matinal com a arma, que eu raramente deixava de fazer, pois também muito raramente deixava de levar para casa alguma coisa própria para comer. Dia 23 de novembro. Como a minha outra obra estava parada por causa da fabricação dessas ferramentas, quando eu terminei de fazê-las, voltei a trabalhar nela todos os dias, conforme minhas forças e o tempo permitiam. Passei 18 dias inteiros ampliando e aprofundando a minha caverna para que ela pudesse abrigar os meus bens comodamente. Nota: durante todo esse tempo trabalhei para tornar o espaço da caverna suficientemente amplo para que pudesse servir como armazém ou depósito, cozinha, sala de jantar e adega. Quanto às minhas acomodações, eu ficava na tenda, exceto quando às vezes na estação úmida do ano chovia tanto que eu não conseguia me manter seco. Isso me fez depois cobrir todo o local inteiro da paliçada com longas varas sob a forma de vigas inclinadas contra a rocha e carregá-las com grandes folhas de árvores e palmeiras como um telhado de sapê. Dias 10 de dezembro. Comecei então a considerar minha caverna ou abóbada como terminada quando de repente, talvez porque eu a tivesse feito muito grande, uma imensa quantidade de terra desabou de um lado do topo, de modo que, em suma, isso me assustou muito, e não sem razão também, porque se eu estivesse embaixo, jamais precisaria de um coveiro. Depois desse desastre, eu tive que trabalhar muito novamente, porque precisei levar a terra solta para fora, e o que era ainda mais importante, tive que escorar o teto para ter certeza de que nunca mais desabaria. Nossa, gente, é muita coisa, hein? Até o dia 3 de janeiro. Dia 11 de dezembro. Nesse dia continuei a trabalhar nisso e consegui colocar 2 escoras ou estacas verticalmente sobre o topo, com 2 pedaços de tábuas em cruz sobre cada suporte. Terminei do dia seguinte e colocando mais toras com tábuas. Em seguida de mais uma semana, eu tinha o telhado consolidado e as toras em pé em fileira serviram como repartições para dividir a minha moradia. Dia 17 de dezembro. A partir desse dia até o dia 20, eu instalei prateleiras e bati pregos nas toras para pendurar tudo que pudesse ficar suspenso. Então comecei a ter alguma ordem dentro de casa. Dia 20 de dezembro. Levei tudo para dentro da caverna, comecei a mobiliar a minha casa. Arranjei alguns pedaços de tábuas como uma cômoda para colocar alimentos em cima, mas as tábuas começaram a ficar muito escassas. Também fiz outra mesa para mim. Dia 24 de dezembro, muita chuva à noite e o dia todo, não saí. Dia 25 de dezembro, chuva o dia todo. Dia 26 de dezembro, sem chuva e a terra não estava muito mais fresca do que antes e bem mais agradável. Dia 27, então muito mais fresca do que antes e bem mais agradável. Dia 27 de dezembro, matei um bode jovem e feri outro que consegui pegar e levar para casa numa corda. Quando cheguei em casa, amarrei com talas a perna dele que estava quebrada. Nota: tomei tanto cuidado ao fazer isso que o animal sobreviveu. A perna voltou a ficar bem e tão forte como sempre. Mas como forneci alimentação durante esse período longo, ele se tornou manso, começou a pastar no pequeno gramado diante da minha porta e não foi embora. Essa foi a primeira vez que me atribuí o pensamento de ter uma criação de alguns animais domesticados para que eu tivesse comida quando a minha pólvora e o chumbo tivessem acabado. Dia 28.
Dias 28, 29 e 30 de dezembro. Muito calor e nenhuma brisa, de modo que não houve agitação do lado de fora, exceto à tarde, por comida. Passei esse tempo colocando todas as minhas coisas em ordem, portas adentro. Dia 1º de janeiro, muito quente ainda. Não saí cedo e à tarde com a minha arma e descansei no meio-dia do dia. Nessa tarde, indo mais longe nos vales que ficavam em direção ao centro da ilha, descobri muitas cabras, embora extremamente tímidas e difíceis de encontrar. No entanto, resolvi tentar, se não poderia levar o meu cão comigo para caçá-las. Dia 2 de janeiro. Assim, no dia seguinte, eu saí com o meu cachorro e aticei-o contra os bodes, mas estava enganado, pois todos os enfrentaram. Ele percebeu muito bem o perigo, pois não chegou perto deles. Dia 3 de janeiro. Comecei a erguer a minha cerca ou muro. Como ainda me sentia ameaçado de ser atacado por alguém, resolvi fazê-lo muito espesso e forte. Nota: esse muro já foi descrito antes, por isso no diário eu propositalmente omiti o que foi dito. Basta observar que não levei menos tempo do que de 2 de janeiro a 14 de abril trabalhando, terminando e aperfeiçoando tal muro, embora ele não tivesse mais do que cerca de 24 jardas de comprimento, em um semicírculo, conceito de 8 jardas de um lugar a outro da rocha, e a porta da caverna estando no centro atrás dele. Todo esse tempo eu trabalhei muito duro, com as chuvas me atrapalhando muitos dias, se não às vezes semanas inteiras. Mas eu pensava que nunca estaria perfeitamente seguro até que esse muro estivesse terminado. E é difícil aqui de acreditar no trabalho indescritível com que cada coisa foi feita, especialmente ao buscar toras da floresta e ficá-las no chão, porque eu as fiz muito maiores do que precisariam ser. Quando esse muro foi terminado e o exterior vedado, com uma parede gramada erguida perto dela, percebi que se alguém chegasse não perceberia nada daquilo como uma habitação, e foi muito bom eu ter feito isso, como pode ser observado a seguir numa ocasião notável. Durante esse tempo, eu fazia minhas rondas na floresta atrás de caça todos os dias quando a chuva permitia, e fazia descobertas frequentes nesses passeios de alguma coisa ou outra a meu favor. Em particular, encontrei uma espécie de pombos selvagens que constroem ninhos, não em uma árvore como os pombos da floresta, mas sim nos buracos das rochas, como os pombos domésticos. Então, levando alguns filhotes, eu me esforcei para criá-los domesticados, e assim aconteceu. Mas quando cresceram, eles voaram para longe, o que talvez tenha sido a princípio por falta de alimentação, porque eu não tinha nada para dar a eles. Perdão, gente. No entanto, eu frequentemente encontrava seus ninhos e pegava seus filhotes, cuja carne era muito boa. Carne de pombo. Então, ao administrar os assuntos da minha casa, percebi que desejava muitas coisas, que a princípio achei que seriam impossíveis para eu fazer, como de fato algumas delas eram. Por exemplo, eu jamais conseguiria fazer um barril arredondado. Eu tinha 1 ou 2 barricas, como observei, mas jamais chegaria a ter a capacidade de fazer uma delas, embora tivesse gasto muitas semanas tentando isso. Eu não conseguia colocar a tampa e nem encaixar as ripas entre si, a ponto de fazê-las reter a água, portanto desisti disso também. Em seguida, eu estava com uma grande falta de velas, de modo que assim que escurecia, geralmente por volta das 7 horas, eu era obrigado a ir para a cama. Eu me lembrei da barra de cera de abelha com a qual fiz velas em minha aventura africana. Mas eu não tinha isso agora. O único remédio que eu encontrei foi quando matei uma cabra. Retirei o sebo e com um pequeno prato feito de barro, assei-o ao sol e adicionei um pavio de cânhamo. Assim eu fiz uma lamparina para mim, e isso me deu luz, embora não fosse uma luz tão clara e constante como a de uma vela. No meio de todos esses meus trabalhos, aconteceu que, vasculhando as minhas coisas, encontrei uma pequena sacola que, como sugeri antes, havia sido enchida com grãos para a alimentação de aves domesticadas, não para essa viagem, mas antes, como suponho, quando o navio veio de Lisboa, mas o pouco dos grãos que restou na sacola foi todo devorado pelos ratos, e não vi nada ali, além de cascas e poeira. E estando disposto a ter essa bolsa para qualquer outro uso, acho que para guardar pólvora, quando a dividi com medo de um relâmpago, ou para algum uso semelhante, sacudi as cascas dos grãos, provavelmente de vários cereais, de um lado da minha fortificação, sob a rocha. Foi um pouco antes das grandes chuvas que acabei de mencionar que eu joguei essa coisa longe, sem tomar conhecimento de nada, nem mesmo para lembrar que eu tinha jogado alguma coisa lá, quando cerca de 1 mês depois, ou por aí, eu vi algumas hastes de alguma coisa verde saindo do chão, e que imaginei poderiam ser de alguma planta que eu não tivesse visto. Mas fiquei surpreso e perfeitamente espantado quando, depois de um pouco mais de tempo, vi cerca de 10 ou 12 espigas brotarem, que era de uma cevada verde perfeita, do mesmo tipo de da nossa na Europa, talvez até mesmo como a nossa cevada inglesa. Seria impossível expressar o espanto e a confusão dos meus pensamentos nessa ocasião. Eu até então não agia apoiado sobre nenhum princípio religioso. Na verdade, eu tinha bem poucas noções de religião da minha cabeça e jamais atribuí qualquer sensação de qualquer coisa que me tivesse acontecido a não ser ao acaso, ou como dizemos levianamente, ao que agrada a Deus, sem me questionar muito sobre a finalidade da providência, como essas coisas, ou sua ordem governando eventos no mundo. Mas depois que vi a cevada crescer ali, num clima que eu sabia que não era apropriado para esse grão e outros cereais, especialmente que eu não sabia como tinha chegado lá, fiquei estranhamente
completamente assustado e comecei a sugerir que Deus milagrosamente fizera com que aquele cereal crescesse sem qualquer ajuda de alguma semente semeada e que isso havia sido então puramente dirigido para o meu sustento naquele lugar selvagem e miserável. Isso tocou um pouco meu coração e trouxe lágrimas aos meus olhos. Eu comecei a me benzer pelo fato de tal prodígio da natureza ter acontecido em meu favor, mas ainda mais estranho do que isso para mim foi avistar perto dali, ao longo da lado da rocha, algumas outras hastes desgarradas que pareciam ser talos de arroz que eu conhecia por tê-los visto crescer na África quando estive em terra lá. Eu não só achei isso como puras intervenções da providência para o meu sustento, mas não duvidando que houvesse mais no lugar, fui procurá-las em toda aquela parte da ilha, onde estivera antes, olhando em todos os cantos e sob cada rocha para conseguir mais, mas não consegui encontrar nada. Por fim ocorreu aos meus pensamentos que eu havia sacudido uma sacola de comida de galinhas naquele lugar, então a maravilha começou a se dissipar. Devo confessar que a minha gratidão religiosa à providência de Deus também começou a diminuir quando eu descobri que tudo isso não era nada além do comum, embora eu devesse ter sido tão grato por uma providência assim estranha e imprevista quando se tivesse ocorrido um milagre. Porque realmente só uma obra da providência para mim haveria de ordenar ou indicar que 10 ou 12 grãos de cereais devessem permanecer intocados, como se tivessem caído dos céus quando os ratos tinham destruído tudo, e também que eu deveria jogar no lugar em particular, onde estando à sombra de um rochedo alto, brotasse imediatamente, enquanto que, se eu tivesse jogado em outro local nessa época, eles haveriam de ser queimados e destruídos. Podem ter certeza de que eu salvei cuidadosamente as espigas desses cereais na época de sua colheita, que foi no final de junho. E, aproveitando cada grão, resolvi semear tudo de novo, esperando o tempo de ter alguma quantidade suficiente para me abastecer desse alimento. Mas não foi antes do 4º ano que eu pude me permitir comer a menor quantidade de grão desses cereais, e mesmo assim com moderação, como direi depois, em devida sua ordem. Porque perdi tudo o que semeei na primeira estação, não observando o tempo adequado, porque semeei um pouco antes da estação seca, de modo que nunca brotou, ou pelo menos não como deveria, como será visto no momento certo. Além desse cereal ou cevada, havia, como mencionado acima, 20 ou 30 talos de arroz que eu preservei com o mesmo cuidado e para o mesmo uso, ou o mesmo propósito, para o meu sustento, ou melhor, para fazer comida, pois encontrei maneiras de cozinhá-lo sem assar. No entanto, também fiz isso depois de algum tempo, mas devo voltar ao meu diário. Trabalhei excessivamente nesses 3 ou 4 meses para fazer o meu muro, e no dia 14 de abril eu o fechei, imaginando a entrada, não por uma porta, mas por cima do muro, por meio de uma escada, para que não houvesse nenhum sinal externo da minha habitação. Dia 16 de abril, terminei a escada, então subi por ela até o topo, depois puxei-a para cima atrás de onde eu estava, e em seguida baixei-a para dentro do outro lado. Fiquei com um recinto completamente fechado para mim. Por dentro eu tinha espaço suficiente, mas nada poderia ver de fora para dentro, a menos que antes pudesse transpor o muro. Já no dia seguinte, após o término desse muro, tive quase todos os meus trabalhos revirados de uma só vez, e eu mesmo por pouco não morri. O caso foi assim: quando eu estava ocupado na parte interna, atrás da minha tenda, bem na entrada da caverna, fiquei terrivelmente assustado com uma coisa de fato muito horrível e surpreendente, pois de modo totalmente inesperado e repentino percebi a terra desmoronar sobre a minha cabeça, vindo do telhado da caverna e da borda da colina. 2 estacas que eu havia colocado na caverna racharam de maneira assustadora. Senti muito medo, mas realmente não pensei qual poderia ser a causa. Eu só pensava que o topo da minha caverna estava caindo, como já havia acontecido antes de cair um pouco. Com medo de ser enterrado, corri em frente para minha escada, mas não me achando seguro ali também, passei por sobre o muro, com medo dos pedaços da colina que eu achava que poderiam rolar para baixo ou em cima de mim. Então logo pisei em terreno firme, senti claramente algo como um terremoto terrível, pois o chão em que eu estava balançou 3 vezes no intervalo de cerca de 8 minutos, com 3 choques que teriam derrubado o edifício mais forte que se poderia supor existir na terra. Então uma grande parte do topo de uma rocha que ficava a cerca de meia milha de mim, ao lado do mar, caiu com um barulho tão terrível como eu nunca ouvi em toda a minha vida. Percebi também que o próprio mar foi colocado em movimento violento por causa disso. Acredito que os choques foram mais fortes embaixo da água do que da ilha. Eu estava tão impressionado com a coisa em si, porque nunca tinha sentido nada igual, nem conversado com alguém que já tivesse passado por isso, que fiquei estupefato como um morto. E o movimento da terra fez o meu estômago doer, como alguém enjoado no mar. Mas o barulho da queda da rocha me despertou desse estado, e ao me despertar da condição estupefata em que eu estava, me encheu de horror. Eu não pensava em nada, além da colina caindo sobre a minha tenda, sobre todos os bens da minha casa, enterrando tudo de uma vez. Isso pela segunda vez enterrou a minha alma dentro de mim. Depois que o terceiro choque passou, e que não senti outros mais por algum tempo, comecei a tomar coragem, mas ainda assim, sem ânimo suficiente para subir o muro novamente, com medo de ser enterrado vivo. Então sentei-me no chão, muito abatido e desconsolado, sem saber o que fazer. Tudo isso enquanto eu não tinha o menor pensamento religioso sério, nada além do lamento comum. Senhor, tem misericórdia de mim, que quando tudo acabou, também se foi. Enquanto estava sentado assim, achei que estava escurecendo e que o tempo estava ficando nublado, como se fosse chover. Logo em seguida, pouco a pouco, o vento começou a soprar mais forte, de modo que em menos de meia hora estourou um furacão terrível. De repente, o mar inteiro estava coberto de marolas e espuma, e a costa inundada pela lâmina d'água. As árvores foram arrancadas pelas raízes,
e uma terrível tempestade desabou. Isso durou cerca de 3 horas, depois começou a diminuir e 2 horas mais tarde tudo se acalmou e começou a chover muito forte. Tudo isso aconteceu enquanto eu estava sentado no chão, muito aterrorizado e desanimado. Foi então que de repente surgiu em meus pensamentos a ideia de que esses ventos e a chuva seriam consequências do terremoto e que o terremoto em si tinha passado, acabado. Assim eu poderia me aventurar na minha caverna novamente. Com isso percebi que os meus espíritos começaram a reviver. A chuva também ajudou a me persuadir. Entrei e sentei na minha tenda, mas a chuva foi tão violenta que a tenda estava prestes a ser abatida. Fui forçado a entrar na caverna, embora com muito medo e desconforto, com medo de ela cair sobre a minha cabeça. Essa chuva intensa me forçou a realizar um novo trabalho, a saber escavar um buraco através da minha nova fortificação, como um ralo para deixar a água sair, caso contrário a caverna inundaria. Depois de ficar na caverna por algum tempo, sem perceber mais choques seguidos do terremoto, comecei a me sentir mais recomposto. Em seguida, para sustentar os meus espíritos, o que de fato era muito necessário, fui até o meu pequeno depósito e tomei um pequeno gole de rum. Mas fiz isso, então, e a partir daí, sempre com muita moderação, sabendo que eu não poderia ter mais do mesmo quando acabasse. Continuou chovendo tanto durante toda aquela noite e em grande parte do dia seguinte que eu não pude me aventurar fora de casa, mas como a minha mente estava mais recomposta, comecei a pensar no que seria melhor fazer. Concluí que se a ilha estivesse sujeita a esses terremotos, não haveria vida possível para mim numa caverna. Assim eu deveria considerar a construção de uma pequena cabana num lugar que eu pudesse cercar com um muro, como eu tinha feito ali, para me proteger de feras ou de homens selvagens, pois concluí ainda se ficasse onde estava, certamente acabaria enterrado vivo mais cedo ou mais tarde. Com esses pensamentos, resolvi mudar minha tenda do lugar onde estava erguida, que ficava bem embaixo do precipício suspenso na colina, o qual, se fosse abalado novamente, certamente cairia sobre a minha tenda. Passei os 2 dias seguintes, 19 e 20 de abril, elaborando como e para onde mudaria a minha habitação. O medo de ser engolido vivo nunca me deixava dormir tranquilo, mas também a apreensão de me deitar no lado de fora sem qualquer cerca era quase igual a isso. Ainda assim, quando eu olhava em volta e via como tudo estava colocado em ordem, como agradavelmente escondido e quão seguro do perigo eu estava, isso me tornava muito relutante quanto a mudar. Entre mentes, ocorreu-me que seria necessário um vasto tempo para fazer isso e que eu deveria me contentar com poder me arriscar onde estava, até que tivesse formado um acampamento seguro para me mudar. Então, com essa resolução, eu me tranquilizei por um tempo e resolvi trabalhar com toda a velocidade para construir um muro com estacas e cabos, etc. Em um ciclo, como antes, para instalar a minha tenda na parte interna quando terminasse, mas eu me arriscaria a ficar onde estava até que tudo estivesse terminado e pronto para a mudança. Isso foi no dia 21 de abril. Dia 22 de abril, na manhã seguinte, comecei a considerar os meios para pôr essa resolução em prática. Mas eu estava com uma grande carência de ferramentas. Eu tinha 3 machados grandes e muitas machadinhas, pois carregávamos as machadinhas para o comércio com os índios, mas com tanto uso de cortar madeira dura nodosa, estavam todas cheias de entalhes e sem fio. E embora eu tivesse um rebolo, eu não conseguia acioná-lo e afiar ou amolar as ferramentas ao mesmo tempo. Isso me custou tantos pensamentos quanto um estadista teria gasto com um grande problema político ou um juiz a respeito da vida e da morte de um homem. Finalmente planejei uma roda com uma corda para girar com o pé, podendo ficar com ambas as mãos em liberdade. Nota: eu nunca tinha visto tal coisa na Inglaterra, ou pelo menos não havia tomado conhecimento de como era feito, embora depois eu tenha observado que era muito comum por lá. Além disso, meu rebolo era muito grande e pesado. Essa máquina me custou uma semana inteira de trabalho para chegar à perfeição. Aliás, 28 e 29 de abril. Nesses 2 dias inteiros, comecei a amolar as minhas ferramentas com meu mecanismo e acionar o rebolo funcionando muito bem. Dia 30 de abril, ao perceber que me restavam poucos biscoitos, fiz uma pesquisa e reduzi para uma bolacha por dia, o que deixou meu coração muito pesado. Dia 1º de maio. De manhã, olhando para o lado do mar, com a maré estando baixa, avistei na costa alguma coisa maior do que o normal e que parecia um barril. Quando cheguei perto, encontrei uma barrica e 2 ou 3 pedaços do naufrágio do navio que foram levados para a costa pelo recente furacão. Ao olhar para os restos do próprio naufrágio, achei que pareciam estar mais altos para fora da água do que costumava acontecer. Examinei o barril que foi levado para a praia e logo descobri que era um barril de pólvora de canhão, mas tinha entrado na água nele e a pólvora estava endurecida como pedra. No entanto, provisoriamente, eu o rolei mais longe em terra firme. Depois avancei pelas areias o mais perto que pude do naufrágio do navio para observar melhor os destroços. Capítulo 6. Minha gente, eu vou tomar uma água ali e já volto, tá? Vai ser coisa rápida.
Vamos lá. Quando eu cheguei ao navio, achei-o estranhamente mudado. O castelo de proa, que antes estava enterrado na areia, havia sido levantado pelo menos 6 pés e a popa, que foi despedaçada e se separou do resto pela força do mar, logo depois de eu ter saído a vasculhá-la, parecia ter sido atirada para cima e lançada de lado. A areia estava tão acumulada perto da popa, no lugar onde antes havia uma grande extensão de água, de modo que eu não podia me aproximar mais de 1/4 de milha no naufrágio sem nadar, que agora me permitia andar até ela quando a maré estivesse alta. Fiquei surpreso no começo, mas logo concluí que isso devia ter sido feito pelo terremoto. E assim como essa violência deixou o navio mais aberto do que antigamente, muitas coisas diariamente iam parar na praia, desprendidas pelo mar, levadas pelos ventos e pelas águas que rolavam em degraus até a areia. Isso desviou totalmente os meus pensamentos do projeto de mudar a minha habitação. Eu me ocupei muito especialmente nesse dia, procurando ver se de alguma maneira poderia entrar no navio, mas percebi que não poderia esperar nada desse tipo, porque todo o interior do navio estava entupido com areia. No entanto, como eu tinha aprendido a não me desesperar de nada, resolvi retirar aos pedaços cada coisa que pudesse do navio, após concluir que tudo o que eu conseguisse obter da embarcação seria de um ou outro uso para mim. Dia 3 de maio, comecei com a minha serra e cortei um pedaço de uma viga, que achei que sustentava um pedaço da parte superior ou tombadilho. Após terminar, limpei a areia tão bem quanto possível do lado que ficava mais alto, mas com a maré chegando, fui obrigado a desistir naquele momento. Dia 14 de maio, fui pescar, mas não peguei nenhum peixe que pudesse comer. Já estava cansado da minha pesca quando, um pouco antes de ir embora, peguei um golfinho jovem. Eu tinha feito uma longa linha de fio de corda, mas eu não tinha anzol. Mas ainda assim, frequentemente pegava bastante peixe, tanto quanto quisesse comer. Eu secava os peixes ao sol e os comia secos. Dia 5 de maio, eu trabalhei no naufrágio. Cortei outra viga em pedaços e retirei 3 grandes tábuas de abeto do convés, que amarrei junto e fiz flutuar até a terra quando a maré subiu. Dia 6 de maio, trabalhei no naufrágio, tirei vários parafusos e outras peças de ferro de lá. Trabalhei muito duro e cheguei em casa muito cansado. Tive pensamentos de desistir. Dia 7 de maio, fui para o naufrágio novamente, mas sem a intenção de trabalhar. Descobri que o naufrágio se desfez com o próprio peso. Com as vigas cortadas, vários pedaços do navio pareciam estar soltos e o interior do casco estava tão aberto que pude espiar lá dentro, mas estava quase cheio de água e areia. Dia 8 de maio, fui para o naufrágio, carreguei um pé de cabra para arrancar o convés, que então estava quase sem água ou areia. Arranquei 2 tábuas e também as levei para a terra com a maré. Deixei o pé de cabra nos destroços para o dia seguinte. Dia 9 de maio, fui para o naufrágio, peguei o pé de cabra e entrei no corpo do naufrágio. Achei vários barris, soltei-os com o pé de cabra, mas não consegui separá-los. Encontrei também um rolo de chumbo inglês e mexi nele, mas era pesado demais para ser removido. Dias 10, 11, 12 e 13 e 14 de maio. Fui todos os dias aos destroços, retirei muitas pranchas, tábuas e peças de madeira, além de 200 ou 300 libras de ferragens. Dia 15 de maio, carreguei 2 machados para tentar ver se não conseguia cortar um pedaço do rolo de chumbo, colocando a lâmina de um machado por baixo para afundá-lo com o outro, mas como havia cerca de 1 pé e meio na água, não pude desferir nenhum golpe de machado. Dia 16 de maio. O vento tinha soprado forte à noite e os destroços pareciam ainda mais quebrados pela força da água, mas demorei tanto tempo na floresta para pegar pombas para comer que a maré me impediu de ir ao naufrágio nesse dia. Dia 17 de maio, vi alguns destroços do naufrágio espalhados na praia e a grande distância, quase 2 milhas de mim, mas resolvi ver o que era. Achei que era um pedaço de proa, porém pesado demais para eu levar embora. Dia 24 de maio, todos os dias até hoje trabalhei no naufrágio. Com muito trabalho duro, afrouxei tanto algumas coisas com o pé de cabra que na primeira maré montante, além de 2 baús dos marinheiros, vários barris flutuaram, mas como o vento soprava da costa, nada chegou à terra naquele dia, apenas pedaços de madeira e um tonel contendo um pouco de carne de porco do Brasil, mas a água salgada e a areia estragaram tudo. Continuei nesse trabalho todos os dias até o dia 15 de junho, exceto o tempo necessário para obter comida, que eu sempre marcava durante essa parte da minha atividade para coincidir com a maré alta, para que eu pudesse estar pronto quando eu começasse a vazar. Nesse momento eu já tinha madeira, tábuas e ferragens suficientes para construir um bom barco, se soubesse como construí-lo. Também consegui levar em várias vezes em vários pedaços quase 100% da folha de chumbo. Dia 16 de junho, descendo o litoral, encontrei um grande quelônio, ou tartaruga marinha. Foi a primeira vez que eu a vi, ao que parece apenas por puro azar meu e não por nenhum defeito ou escassez do lugar. Se por acaso eu estivesse do outro lado da ilha, poderia ver centenas delas todos os dias, como descobri depois, mas talvez tivesse pago muito caro por elas. Dia 17 de junho. Passei o dia cozinhando a tartaruga. Encontrei dentro dela 70 ovos, aliás, 60 ovos. Naquele momento, a carne da tartaruga me pareceu a mais saborosa e agradável que eu já havia experimentado na vida, pois não comia carne, a não ser de cabras e aves, desde que desembarquei nesse lugar horrível. Dia 18 de junho, choveu o dia todo e fiquei em casa. Achei que a chuva estava fria, que estava com frio, mas eu sabia que isso não era normal naquela latitude.
Dia 19 de junho, fiquei muito doente, tremendo como se o tempo estivesse gelado. Dia 20 de junho, não descansei a noite toda. Senti febre e violentas dores de cabeça. Dia 21 de junho, continuei muito doente. Fiquei assustado e quase até a morte com as apreensões da minha triste condição de estar doente e não ter ajuda. Orei a Deus pela primeira vez desde a tempestade ao largo de Howe, mas quase não sabia o que dizia, nem por que dizia. Todos os meus pensamentos estavam confusos. Dia 22 de junho, passei o dia um pouco melhor, mas sob apreensões terríveis de adoecer. Dia 23 de junho, fiquei muito ruim novamente, senti calafrios, depois tive uma violenta dor de cabeça. Dia 24 de junho, melhorei muito. Dia 25 de junho, tive uma febre malárica muito violenta. O ataque durou 7 horas, alternando calor e frio com suores fracos depois. Dia 26 de junho, melhorei, mas não tinha nenhum alimento para comer. Peguei a minha arma, mas senti que estava muito fraco. No entanto, matei uma cabra. Com muita dificuldade, arrastei-a para casa, grelhei partes dela e comi. Gostaria de ter fervido para fazer um pouco de caldo, mas não tinha nenhuma panela. Dia 27 de junho, a malária atacou novamente, tão violenta que fiquei de cama o dia inteiro, sem comer nem beber. Eu estava quase morrendo de sede, de tão fraco. Não tinha força para me levantar, nem para pegar água para beber. Orei a Deus de novo, mas estava tonto. Mas quando não estava, eu era tão ignorante que não sabia o que dizer e só ficava deitado gritando: Senhor, olhe para mim. Senhor, tem pena de mim. Senhor, tem piedade de mim. Acho que não fiz nada, mais nada durante 2 ou 3 horas, até que com um ataque passando, caí dormindo. Só acordei tarde da noite. Ao despertar, senti que estava recuperado, apesar de muito fraco e com uma sede excessiva. No entanto, como não tinha água na minha habitação, fui forçado a me deitar até amanhã e dormir novamente. Nesse segundo sono, tive um sonho horrível. No sonho, parecia que eu estava sentado no chão, do lado de fora do muro, no local onde me sentei quando a tempestade soprou após o terremoto e que eu vi um homem descendo de uma grande nuvem negra numa brilhante chama de fogo e luz até o chão. Ele era por inteiro tão brilhante quanto uma chama, então eu quase não suportava olhar para ele. Seu semblante era verdadeiramente pavoroso, impossível de ser descrito por palavras. Quando colocou os pés no chão, achei que a terra tremeu, exatamente como tinha acontecido no terremoto, e todo o ar parecia, para minha apreensão, como se estivesse cheio de clarões de fogo. Ele mal havia descido sobre a terra quando avançou na minha direção com uma longa lança ou dardo na mão para me matar. Quando chegou a uma elevação no terreno, a alguma distância, ele falou comigo. Eu ouvi uma voz tão terrível que é impossível expressar o pavor que senti. Tudo que eu posso dizer que entendi foi o seguinte: como todas essas coisas não lhe trouxeram arrependimento, agora você morrerá. Com essas palavras, achei que ele levantava a lança que tinha na mão para me matar. Ninguém que algum dia venha ler esse relato deve esperar que eu seja capaz de descrever os horrores da minha alma com essa visão terrível. Quero dizer que, mesmo em sonho, eu sonhava com esses horrores. Também seria impossível descrever a impressão que permaneceu sobre a minha mente quando acordei e percebi que era apenas um sonho. Eu não tinha, infelizmente, nenhum conhecimento divino. O que havia recebido pela boa instrução do meu pai estava então desgastado por uma série ininterrupta por 8 anos de desventuras marítimas e pela conversa constante com mais ninguém, exceto comigo mesmo, sendo eu perverso e profano até o último grau. Não me lembro de ter tido, durante todo esse tempo, nenhum pensamento que me levasse a olhar para cima em direção a Deus, ou para dentro, para uma reflexão sobre os meus próprios caminhos. Apenas uma certa estupidez de alma, sem desejo do bem, ou consciência do mal, havia me dominado completamente. E eu era tudo o que a criatura mais endurecida, desavidada e má entre os nossos marinheiros comuns poderia supostamente ser, não tendo a menor noção do temor a Deus no perigo, ou da gratidão a Deus na libertação. Com relação ao que já se passou na minha história, tudo será mais facilmente compreendido quando eu acrescentar que, no decorrer de toda a variedade das misérias que até então me aconteceram, eu jamais tive um único pensamento disso sendo a mão de Deus como justa punição para o meu pecado inicial, ou meu comportamento rebelde contra o meu pai, ou para os meus pecados atuais, que eram muitos, ou ainda como punição para o curso geral da minha vida perversa. Quando eu estava na expedição desesperada pelas costas desertas da África, jamais tive um pensamento do que seria de mim, um desejo para que Deus me guiasse para onde eu deveria seguir, ou para me livrar do perigo que aparentemente me rondava, tanto dos animais vorazes como dos selvagens cruéis, porque eu simplesmente não pensava em um Deus ou em uma providência divina. Eu agia como um mero bruto, a partir dos princípios da natureza e apenas pelos ditames do senso comum, e na verdade talvez nem mesmo assim. Faltando 10 páginas, gente. Não tô com pressa não. Quando fui entregue e recolhido no mar pelo capitão português, que me tratou tão bem, com tanta bondade e de maneira tão digna e caridosa, eu não tive a menor gratidão em meus pensamentos. Quando mais uma vez naufraguei arruinado e em perigo de me afogar nessa ilha, longe de remorsos, eu enxergar isso como um juízo, eu só dizia para mim mesmo frequentemente que era um cão infeliz nascido para ser sempre miserável. É verdade que quando pisei em terra firme aqui pela primeira vez e descobri toda a tripulação do meu navio havia se afogado e só eu poupado, fiquei surpreso. Tive uma espécie de êxtase e arrebatamento de alma, que, se assistidos pela graça de Deus, poderiam ter desembocado em verdadeira gratidão. Mas tudo terminou onde começou, num mero voo comum de alegria, ou, como eu poderia dizer, de estar feliz por estar vivo, sem que eu tivesse feito a menor reflexão sobre a bondade restrita da mão que tinha me preservado, que havia me separado para ser preservado quando o resto
foi destruído, sem ter me questionado por que a providência tinha sido tão assim, tão misericordiosa para comigo. Era apenas uma alegria comum, do mesmo tipo que os marinheiros geralmente sentem quando estão salvos em terra firme depois de um naufrágio, quando se afogam totalmente na primeira tigela de ponche e se esquecem quase imediatamente do que passou, e assim havia sido toda a minha vida. Mesmo quando depois, por causa da devida reflexão, eu me tornei sensível da minha condição, de que havia sido lançado nesse lugar terrível, fora do alcance da humanidade, fora de toda esperança de alívio ou de perspectiva de resgate, logo que vislumbrei uma possibilidade de sobreviver, que eu não perecia e nem morreria de fome, todo o sentido da minha aflição desapareceu. Comecei a achar tudo muito fácil. Apliquei-me a fazer as obras adequadas para minha preservação e abastecimento. Estava longe demais de me afligir pela minha condição como um julgamento dos céus ou de pensar na mão de Deus contra mim. Pensamentos assim raramente entravam na minha cabeça. A plantação de cereais, como foi sugerido no meu diário, que no começo teve pouca influência sobre mim, começou a me afetar seriamente quando achei que havia algo de milagroso nela. Mas, como sempre, assim que essa parte do pensamento era removida, toda a impressão levantada a partir daí também se desgastava, como já observei. Até mesmo o terremoto, embora nada pela própria natureza possa ser mais terrível, nem haja nada que possa mais imediatamente direcionar ao poder invisível que dirige sozinho todas essas coisas, tão logo o primeiro susto passou, assim a impressão que causou também se foi. Eu não tinha mais senso de Deus ou de seus juízos, e muito menos de que a presente aflição das minhas circunstâncias seria obra de suas mãos, do que tivesse desfrutado da condição de vida mais próspera. Mas então, quando comecei a ficar doente e que uma visão lenta das misérias da morte veio se colocar diante de mim, quando os meus espíritos começaram a se afundar sob o peso de uma forte enfermidade e a natureza se exauriu com a violência da febre, a consciência de que eu estava adormecido havia muito tempo começou a despertar, e eu comecei a me reprovar pela minha vida passada, em que eu tinha tão evidentemente como uma maldade incomum, provocada a justiça de Deus para me colocar sob castigos tão incomuns e para me tratar de uma maneira tão implacável. Essas reflexões me oprimiram no segundo ou terceiro dia da minha enfermidade, e pela violência tanto da febre como das terríveis reprovações da minha consciência, arrancaram algumas palavras de mim, semelhantes a uma oração a Deus, embora eu não sabia dizer se elas foram assistidas por desejos ou por esperanças. Foi antes uma simples manifestação de medo e angústia. Os meus pensamentos eram confusos e as culpas grandes em minha mente, e o horror de morrer numa condição tão miserável embaçou a minha mente com essas meras apreensões, e nessas urgências da minha alma, eu não sabia o que minha língua poderia expressar, além de proferir exclamações como: Senhor, que criatura miserável eu sou! Se ficar doente, certamente morrerei por falta de ajuda. O que será de mim? Então as lágrimas transbordaram dos meus olhos, e eu não pude dizer mais nada por um bom tempo. Nesse intervalo, um bom conselho do meu pai veio à minha mente, junto com sua previsão, mencionada no início dessa história, a saber, de que se eu desse esse passo tolo, Deus não me abençoaria, e que eu teria tempo dali por diante para refletir sobre ter negligenciado seu conselho, quando poderia não haver ninguém para ajudar na minha recuperação. Agora, eu disse em voz alta, as palavras do meu querido pai estão se cumprindo. A justiça de Deus me alcançou, e não tenho ninguém para me ajudar ou me ouvir. Rejeitei a voz da providência, que tinha misericordiosamente me colocado numa postura ou condição de vida em que eu poderia viver tranquilo e feliz. Mas eu não compreendi e nem mesmo aprendi a conhecer a bênção dos meus pais. Deixei-os para lamentar a minha loucura, e agora só me resta lamentar as consequências disso. Abusei da ajuda e da assistência deles, que teriam me levantado no mundo, e tudo teria sido fácil para mim. Agora tenho dificuldade para lutar contra algo forte demais para a própria natureza suportar, sem ajuda, sem assistência, sem conforto, sem conselhos. Então eu gritei: Senhor, seja o meu socorro, pois estou em grande aflição. Essa foi a primeira oração, se posso assim chamá-la, que fiz em muitos anos, mas vou retornar ao meu diário. Dia 28 de junho. Sentindo-me um pouco melhor, tanto pelo sono que tive como pelo ataque ter passado totalmente, levantei-me. E apesar de o susto e o terror do meu sonho terem sido muito grandes, e embora eu considerasse que o ataque da malária certamente voltaria no dia seguinte, aquele era o momento de buscar algo para me refrescar e me sustentar quando eu estivesse doente. A primeira coisa que eu fiz foi encher uma grande garrafa quadrada com água para colocá-la na mesa, ao alcance da minha cama. E para tirar o frio ou aguentar a disposição febril da água, coloquei cerca de um quartilho de um rum nela e misturei-os juntos. Então peguei um pedaço de carne de cabra e grelhei nas brasas, mas comi muito pouco. Andei um pouco, mas estava muito fraco e muito triste, de coração pesado pela consciência da minha condição miserável, temendo o retorno da minha doença no dia seguinte. À noite fiz o jantar com 3 dos ovos da tartaruga que cozinhei nas brasas, comendo o osso como se diz na casca. Que eu me lembre, em toda a minha vida essa foi a primeira refeição em que pedi a bênção de Deus. Depois de comer tentei andar, mas estava tão fraco que mal conseguia carregar a arma, porque eu nunca saía sem ela. Então fiz apenas uma pequena caminhada e me sentei no chão, olhando para o mar, que estava bem diante de mim, muito calmo e suave. Enquanto fiquei sentado ali, alguns dos pensamentos a seguir me ocorreram. O que é essa terra e esse mar que tenho tanto visto?
do que tudo isso foi produzido? E o que sou eu e todas as outras criaturas selvagens e domadas, humanas e brutais? De onde viemos? Com certeza todos nós somos feitos por algum poder secreto que formou a terra e o mar, o ar e o céu. E quem é esse poder? Então segue-se muito naturalmente que foi Deus quem fez tudo. Bem, mas então vê estranhamente que se Deus fez todas essas coisas, ele guia e governa todas elas e todas as outras coisas que lhes dizem respeito, pois o poder que pode fazer todas as coisas certamente tem poder para orientá-las e direcioná-las. Sendo assim, nada pode acontecer no grande circuito de suas obras ou sem o seu conhecimento ou autorização. E se nada acontece sem o seu conhecimento, ele sabe que eu estou aqui e que eu estou nessa terrível condição. E se nada acontece sem sua autorização, ele permitiu que tudo acontecesse comigo. No entanto, não me ocorreu nenhum pensamento que contrariasse alguma dessas conclusões e, portanto, elas descansaram em mim com toda a força. Com certeza seria necessário que Deus tivesse autorizado que tudo isso acontecesse comigo, que eu fosse levado a essa circunstância miserável por sua direção, detendo ele o poder único não só de mim, mas de tudo o que acontecia no mundo. Imediatamente veio a seguinte reflexão: por que Deus fez isso comigo? O que eu fiz para ser tratado assim? Com esse questionamento, a minha consciência então me enfrentou como se eu tivesse blasfemado. Parecia que ele falava comigo assim, com uma voz: miserável, você ainda pergunta o que fez? Olhe para trás e veja uma vida terrivelmente desperdiçada. Pergunte a si mesmo o que você não fez. Pergunte por que não foi destruído há muito tempo. Por que não se afogou em Yarmouth? Por que não foi morto na luta quando o navio foi levado pelo guerreiro de Salih? Por que não foi devorado pelas feras selvagens na costa da África? Por que não se afogou quando toda a tripulação pereceu, exceto você? Depois disso, volte a se perguntar o que foi que eu fiz? Fiquei perplexo e atônito com essas reflexões e sem palavras para dizer, sem uma palavra para responder a mim mesmo. Então levantei-me triste e pensativo e caminhei de volta ao meu retiro. Passei por cima da minha muralha como se estivesse voltando para dormir, mas os meus pensamentos estavam tristemente perturbados e eu não tinha nenhuma disposição para me deitar. Assim eu me sentei na cama, na minha cadeira, e acendi a lamparina, pois começou a escurecer. Porém, com a apreensão do retorno da minha doença me aterrorizava muito, ocorreu ao meu pensamento que os brasileiros não recorriam aos médicos, mas ao tabaco, para quase todos os males. E eu tinha num dos baús um pedaço de um rolo de tabaco bastante curado, além de outro ainda verde e não muito curado. Eu estava sendo guiado pelos céus, sem dúvida, pois nesse baú encontrei tanta cura tanto para o corpo como para a alma. Ao abri-lo, encontrei o que procurava, o tabaco. E como os poucos livros que eu tinha guardado também estavam lá, peguei uma das bíblias que mencionei antes e que até então eu não tinha encontrado tempo livre ou inclinação para olhar. Assim peguei o livro e também o tabaco e levei-os comigo para a mesa. Eu não sabia como usar o tabaco no caso da minha doença, nem se era bom ou não para ela, mas tentei várias experiências com ele, como se eu estivesse decidido que seria bom de um jeito ou de outro. Para começar, peguei um pedaço de uma folha e mastiguei na boca, o que de fato quase entorpeceu o meu cérebro, pois o tabaco era verde e forte e eu não estava acostumado. Então peguei um pouco, mergulhei 1 hora ou 2 em um pouco de rum e resolvi tomar uma dose quando me deitasse. E por fim queimei um pouco num braseiro. Coloquei o nariz perto da fumaça e procurei aguentar o máximo possível, tanto o calor como a fumaça. Fiquei assim até quase sufocar. No intervalo dessa operação, peguei a Bíblia e comecei a ler, mas a minha cabeça estava perturbada demais com o tabaco para a leitura, pelo menos naquele momento. Só que abrindo o livro ao acaso, as primeiras palavras com que me deparei foram essas: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essas palavras eram muito adequadas ao meu caso e causaram alguma impressão em meus pensamentos no momento da leitura, embora não tanto quanto depois, pois quanto a ser livrado, a palavra não fazia sentido, por assim dizer, para mim. Era uma coisa tão remota, tão impossível na minha compreensão das coisas, que eu comecei a falar como os filhos de Israel fizeram quando lhes foi prometida a carne para comer. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Então comecei a dizer: pode o próprio Deus me livrar desse lugar? E como não foi antes de muitos anos que alguma esperança apareceu, isso prevaleceu muitas vezes em meus pensamentos. No entanto, as palavras causaram grande impressão em mim, e eu refleti sobre elas muitas vezes. Então era tarde, e o tabaco, como eu disse, entorpeceu tanto a minha cabeça que eu me inclinei a dormir. Assim deixei a lamparina acesa na caverna, caso precisasse de alguma coisa durante a noite, e fui para a cama. Mas antes de me deitar, fiz o que nunca havia feito em toda a minha vida. Ajoelhei-me e orei a Deus pedindo para que se cumprisse a promessa em mim, de que se eu o chamasse no dia da angústia, ele me livraria. Depois que a minha oração repentina e imperfeita acabou, bebi um rum em que havia mergulhado o tabaco, que estava tão forte e fedido que eu mal podia conseguir tomá-lo. Imediatamente depois disso, fui para a cama e senti, que a bebida voou para dentro da minha cabeça violentamente. Então caí num sono tão profundo que não acordei mais até que pelo sol devia necessariamente ser perto das 3 horas da tarde do dia seguinte. Não tenho hoje em parte a opinião de que dormi todo dia e na noite seguinte até quase as 3 horas do outro dia, pois de outro modo não sei como poderia deixar de marcar um dia no meu cálculo dos dias da semana, como pareceu ter acontecido alguns anos depois.
porque se estivesse errado cruzando e recruzando a linha do Equador, eu deveria ter pedido mais de um dia, mas certamente pedi um dia na minha conta e nunca soube de que maneira. Seja como for, no entanto, de um jeito ou do outro, quando acordei, eu me senti extremamente revigorado, com os meus espíritos animados e alegres. Quando me levantei, estava mais forte do que no dia anterior, e o meu estômago melhor porque estava com fome. E em suma, não tive nenhum ataque no dia seguinte, mas continuei a melhorar cada vez mais. Esse foi o dia 29. Dia 30 de junho. O dia 30 foi o meu dia de intermitência e eu passei bem, claro. Saí com a minha arma, mas não me importei em ir muito longe. Matei uma ou duas aves marinhas parecidas com patos selvagens e levei para casa, mas não me animei muito para comê-las. Então comi mais alguns ovos de tartaruga, que eram muito bons. Nessa noite renovei o remédio que eu supunha ter me feito bem dia antes, isso é, o tabaco mergulhado em rum. Só que não tomei tanto quanto antes, nem mastiguei nenhuma folha, nem mantive a cabeça sobre a fumaça. No entanto, no dia seguinte era o dia 1º de julho, e eu não estava tão bem como esperava, porque senti alguns tremores de frio, mas que não foram muitos. Dia 2 de julho, renovei o remédio das 3 maneiras e fiquei entorpecido, como da primeira vez. Dobrei a quantidade que tomei. Dia 3 de julho, não senti mais febre nem nada, embora só tenha recuperado totalmente as minhas forças algumas semanas depois. Enquanto estava me recuperando, tive pensamentos excessivamente recorrentes sobre essa palavra da Escritura, eu te livrarei. Mas a impossibilidade da minha libertação assentava muito na minha mente, impedindo que eu tivesse esperanças disso para sempre. Como eu estava me desencorajando com tais pensamentos, ocorreu na minha mente que eu me debruçava tanto sobre a minha libertação da aflição principal, que desconsiderava a libertação que tinha acabado de receber, e passei a me fazer perguntas assim: não fui livrado tão maravilhosamente da doença, da condição mais angustiada que poderia existir, e que foi tão assustadora para mim? Mas quanta atenção dei a isso? Eu fiz a minha parte, Deus me livrou, mas eu não o glorifiquei, isto é, não reconheci e nem agradeci por isso como uma libertação. Então, como poderia esperar libertação maior? Isso tocou o meu coração, e imediatamente eu me ajoelhei e dei graças a Deus em voz alta pela minha recuperação dessa doença. Dia 4 de julho. De manhã peguei a Bíblia, começando pelo Novo Testamento, e iniciei uma leitura séria. Eu me obriguei a ler um pouco todas as manhãs e todas as noites, não ligando para o número de capítulos, mas enquanto os meus pensamentos estivessem envolvidos. Não demorou muito depois que eu levei a sério essa tarefa para que eu percebesse meu coração mais profundo e sinceramente afetado com a maldade da minha vida passada. A impressão do meu sonho foi revivida, e as palavras: nem todas essas coisas te levaram ao arrependimento, percorreram seriamente os meus pensamentos. Eu estava sinceramente pedindo a Deus para me dar arrependimento quando aconteceu providencialmente nesse mesmo dia, ao ler a Escritura, de chegar a essas palavras. Ele o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder o arrependimento e a remissão. Eu larguei o livro e, com o meu coração e as minhas mãos reerguidas para os céus, em uma espécie de êxtase de alegria, gritei em voz alta: Jesus, filho de Davi, Jesus, tu que és exaltado príncipe e salvador, dá-me arrependimento. Essa foi a primeira vez que eu poderia dizer, no verdadeiro sentido das palavras, que orei em toda a minha vida, porque então orei consciente da minha condição e com uma verdadeira visão bíblica da esperança, fundada no encorajamento da palavra de Deus, ponto. E a partir desse momento, posso dizer, comecei a ter esperanças de que Deus me ouviria. Assim, eu comecei a interpretar as palavras mencionadas acima. Invoca-me e eu te livrarei, com um sentido diferente do que havia feito antes, porque eu não tinha outra noção que pudesse ser chamada de livramento, porque que não fosse ser libertado do cativeiro em que eu estava, pois embora na verdade estivesse num lugar grande, ele certamente era uma prisão para mim, e isso no pior sentido do mundo. Mas então eu aprendi a entender isso em um outro sentido e passei a olhar de volta para a minha vida passada com tal horror, e os meus pecados pareceram tão terríveis que minha alma não rogava nada de Deus, a não ser a libertação da carga de culpa que sufocava todo o meu conforto. Quanto à minha vida solitária, não era nada. Eu não fazia outra coisa senão orar para ser livrado disso, ou não pensar nisso. Nenhuma outra consideração poderia se comparar a isso. Eu acrescento essa parte aqui para sugerir a quem quer que a leia que sempre que chegarem ao verdadeiro sentido das coisas, acharão a libertação do pecado uma bênção muito maior que o livramento da aflição. Mas deixo essa parte e volto ao meu diário. Assim, a minha condição começou a ficar, embora não menos infeliz do que a minha maneira de viver, muito mais fácil para a minha mente. E pela leitura constante das Escrituras e por orar a Deus, os meus pensamentos passaram a ser guiados a coisas de uma natureza maior. Eu senti um grande conforto interno, que até então ignorava. Além disso, a minha saúde e força retornaram, e eu me dediquei a me abastecer de tudo que queria e a tornar o meu jeito de viver tão regular quanto possível. Do dia 4 ao dia 14 de julho. Nesses dias eu me ocupei principalmente em caminhar com a minha arma na mão, pouco a pouco de cada vez, como um homem que reunia forças depois do ataque de uma doença, porque é difícil imaginar o quão acabado eu estava e que a fraqueza estava reduzida, aliás. A aplicação do remédio de que eu fiz uso era perfeitamente nova e talvez nunca tivesse curado uma febre antes. Assim, por esse experimento, não posso recomendar essa prática a ninguém, pois apesar de ter cessado a febre, ainda assim muito contribuiu para me enfraquecer, porque eu tive convulsões frequentes nos nervos e nos membros por algum tempo.
Aprendi com isso também, em particular, que sair na estação chuvosa era a coisa mais nociva que poderia existir para a minha saúde, especialmente nas chuvas que vinham acompanhadas de tempestades e furacões de vento, já que a chuva que caía na estação seca era quase sempre acompanhada de tais tempestades, então eu descobri que essa chuva era muito mais perigosa do que a chuva que caía em setembro e em outubro. Gente, eu vou parar por aqui, tá? Parei na página 107 do livro, no capítulo 7, chamado Experiência Agrícola. No próximo vídeo eu vou ler do capítulo 7, deixa eu ver até que capítulo eu posso ler. Posso ler 50 páginas adiante? Então vamos ver. Até o capítulo 11, chamado Encontro de uma Pegada Humana na Areia, tá? Até o capítulo 11 do livro, tá ok? Pessoal, de coração, eu agradeço a todos vocês que acompanharam a minha leitura até aqui. Eu peço encarecidamente que vocês olhem se são inscritos no canal, tá? Olhem o sino das notificações para não perderem aí, né, nenhum vídeo meu, tá? Compartilhe este vídeo com amigos, colegas, familiares, todas as pessoas que vocês conhecerem aí, que gostam de apreciar uma boa leitura, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta de parar para ler livros e tudo mais, tem gente que prefere ouvir, né? E eu vejo aqui que eu leio livros muito interessantes, né? O próprio Mar Morto, do Jorge Amado, eu acho um livro fantástico. Eu li o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Tem outras histórias aí, outros contos clássicos, né? Como O Inspetor Geral, do Nikolai Gogol. Tem pessoas que preferem ouvir a ler. Então, compartilhe esses vídeos aí, tá? Eu peço isso daí para vocês, tá? Eu agradeço a todos vocês de coração, tá? Novamente aí, agradeço a vocês por estarem me acompanhando nessa jornada. É isso daí, pessoal. E até a próxima. Falou!